40 mil seguidores, valeu mesmo. E você que ainda não segue a gente lá no Instagram, pô, dá essa moralzinha lá, por lá você recebe aquele cortezinho de Rios Maroto, recebe a nossa agenda da semana e também você agora tem a possibilidade de acompanhar o nosso outro canal. Nós fizemos o Futebolaço Episódios e lá você tem separadinho só os episódios. Aqui a gente mistura um pouquinho de corte com episódio. Então você que quer acompanhar só os episódios, você tem o nosso canal de episódios com a logozinha amarelo. Futebolaço Podcast Episódios. E agora uma salva de palmas pro nosso Fábio Azevedo. Sim, papai! Tudo bem, cara? Ótima noite pra todo mundo. Tô em casa, né, cara? Só vim pro lado de cá da bancada. Normalmente eu tava aí, né? Fazendo Pode Rolar, que era um podcast que eu fazia aqui na Casa do Seu Pode. Prazer em rever o Bruno, todos aqui da casa. Cara, maneiro, pô, tu tá com quantos canais, moleque? Tá dormindo ou não? Pô, Pra dar conta de tudo, rapaz, bom, hein? Bom, papai do céu te abençoe. Esses 6 meses que a gente começou o projeto, infelizmente eu tive que ir na minha nutricionista semana passada. Teve jeito, a minha vida meio bagunçou nesse excesso de trabalho. O pai ganhou 12 quilos e perdeu 6 quilos de massa magra. É ruim. Tem que Teve cuidar da Aí saúde, agora eu voltei. que saúde é única, né? Você não tem, essa saúde eu não vou cuidar, não, vou cuidar da outra. Não dá. Agora eu voltei que tá espinhoso o negócio. Bom. Fabinho, você é um dos poucos convidados que eu tô repetindo. Ih, rapaz, foi falta de convidado? Não, é pelo momento. Você é o cara pra gente discutir esse momento desgraçado do Vasco aí. Ah, meu Deus do céu. Então por isso que eu te chamei. Então eu até fico um jabá, galera que quiser conhecer a carreira do Fábio, outro episódio a gente falou mais sobre a carreira dele. E agora a gente vai falar do complemento, que é o Fanático Vascaíno e também o Vasco da Gama. Então, Fábio, vou iniciar o papo aqui te perguntando do quando foi que você criou o Fanático Vascaíno, por qual motivo, e se você tá feliz com o trabalho que você tá desempenhando, tá acontecendo da forma como você imaginava? Cara, então assim, eu quando saí da TV, eu era da Fox, né? Pra quem não me acompanhava na TV, eu era da Fox, acabou o meu contrato, não houve interesse de ambas as partes em renovar. E aí eu tinha um caminho para seguir, né? Eu sou colunista das rádios JB-FM Cidade desde 2018, então eu vou para 5 anos, ano que vem, 1º de março. E aí assim, eu falei, caramba, e agora? Para onde eu vou? Vou para televisão? Tive um convite que não foi interessante. Outra rádio eu não posso ir, que eu já estou em rádio. Internet, vamos fazer então um canal de YouTube? Eu já tinha um canal antes de eu entrar na Fox, que era um canal de entrevista. Falei, pô, mas isso não é o que eu quero fazer. Vou pegar esse canal que está parado há 4 anos, isso em 2020, dezembro, porque quando eu entrei na Fox em 2017 não podia fazer YouTube. E aí eu falei, cara, agora a partir de janeiro eu vou fazer um canal só de Vasco. Podia ter feito um canal de todos os clubes? Podia. Falar de futebol em geral? Podia. Capacidade para isso eu tenho, porque são 23 anos trabalhando com isso. Eu vim na televisão com uma bagagem. Até o Luizinho, que trabalha comigo, falou, pô, se você fizesse, a gente estava... Falei, cara, não. Eu vou atacar o meu clube de coração, onde eu sei que tem uma dor muito grande do torcedor. Porque eu via isso na televisão. Não se fala do Vasco. O Vasco é muito maltratado na televisão. Até hoje. Por N motivos. Tá? O Vasco também deu motivos para isso. E aí eu falei, vou fazer um canal de Vasco porque eu sei que o torcedor é carente disso. E hoje, cada vez mais, você tem o seu canal, brilhantemente, é o 2º maior canal do Vasco. As pessoas querem ir consumir aquele conteúdo. Porque ele vai ligar a televisão. Ele assistir um programa de 3 horas, para quando falar do Vasco, falar em 2 minutos, é muito mais legal ir no teu canal, no Dieguinho Futebolaço lá, vem no Fanático Vascaíno, Atenção, enfim, Mário Coelho, em todos os canais, Juninho, em todos os canais que fazem Vasco. Você vai ter ali 8, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, consumindo o Vasco. Pô, vai só se falar de Vasco. E eu sei que a torcida do Vasco ela é uma torcida gigante e carente. Falei, cara, então se eu sou da televisão, posso fazer uma televisão para o torcedor? Por que não? E aí fui fazer. O clube não ajuda, o time não ajuda, melhor dizendo, não ajuda. Até esse ano continua não ajudando, né? Mas eu estou muito satisfeito porque no canal eu conheci muitas histórias, conheci muitos torcedores, tive certeza de que o Vasco é um clube nacional / internacional, com pessoas que nasceram fora do Rio de Janeiro, ou seja, elas não são cariocas e moram em outros lugares. Não, elas nasceram na Paraíba, Rio Grande do Norte, na Bahia, em Manaus, Santa Catarina e são Vasco. Esse é um fenômeno que talvez só o Vasco e o Flamengo consigam. Pessoas que não nasceram no Rio de Janeiro, local dos clubes, e que são vascaínas. Vasco e o clube do lugar. Por exemplo, eu sou casado com uma gaúcha, eu sempre uso esse exemplo. Minha esposa é gaúcha, Karina. Ela é Grêmio. Se fizerem uma pesquisa no Rio de Janeiro, ela vai dizer, eu sou Grêmio e Vasco. Ela virou vascaína, óbvio, que casou comigo. Mas é difícil você ter um gremista
que nasceu no Rio de Janeiro. Ela é gremista aqui no Rio de Janeiro porque ela mudou para o Rio. O vascaíno não. O vascaíno você encontra. E inúmeras histórias, inúmeros personagens. Então eu estou muito satisfeito com isso. E aí é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Você conseguir interferir de alguma forma na vida das pessoas. Pessoas que se emocionam com coisas que já aconteceram no canal. Pessoas que venceram a depressão por conta do conteúdo. Pô, agora, na pandemia, a gente teve muita gente passando por problemas. Então, assim, tem um caso muito emblemático, uma pessoa que virou muito meu amigo, Pedro Henrique, e ele falou mesmo, ele deu esse depoimento, eu não sabia, ele falou, estava vivendo um momento de depressão, tomando remédio. Quando eu vi o canal, eu vi assim, cara, assim, aqui eu posso bater papo sobre o Vasco e conhecer pessoas. Então, isso abriu a minha mente, um depoimento dele. Então, o canal me salvou. Ele fala isso abertamente. Então, assim, eu acho que é uma coisa que aumenta a responsabilidade de quem produz o conteúdo, mas, ao mesmo tempo, fala assim, cara, a tua missão está sendo cumprida. Quando eu me emocionei em um jogo do Vasco e que as pessoas choraram comigo, falou, cara, pô, que emoção. Foi no jogo do Operário, no terceiro gol, que eu vi que o Vasco ali estava vivo na Série B para voltar à Série A, que é o lugar dele. E aí eu comecei a ler pessoas que choraram comigo ali, estavam chorando com a minha narração, e até então eu não estava chorando. Eu comecei ali aqueles comentários no chat, aquilo começou a fazer uma reflexão, porque quando eu comecei, Dieguinho, eu vi muitos amigos, isso eu já, lá atrás também, quando na rede social comecei a trabalhando com a área comercial, né, com patrocínios, aí alguns amigos de profissão, tá fazendo o quê? Jabá? Aí tá fazendo, vai virar blogueirinho. Aí depois essas mesmas pessoas, muitas delas me pediram ajuda. Mesma coisa quando eu fui fazer o canal do Vasco. Pô, faz canal do Vasco, cara, porra. Não pode, vai falar de um time, vai fechar a porta, não sei o quê. Aí hoje, caramba, pô, tá maneira, as narrações são legais pra caramba. Você sabe quem é quem, você, na hora de filtrar. Então, passa um exercício, assim, você faz um túnel do tempo na tua cabeça, fala assim, caramba, são 2 anos praticamente de canal, né? Eu comecei com ele 4 de janeiro do ano passado. Fala assim, tudo que foi construído, os produtos que você vai oferecendo ao torcedor, as histórias que você vai conhecendo. Então, assim, eu estou muito satisfeito. Agora, a hora que o Vasco ajudar mais ainda, eu tenho certeza que os torcedores ficarão muito mais satisfeitos, porque eles vão querer consumir Vasco. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Todas? Da diferença de que era trabalhar na televisão e vir produzir seu próprio conteúdo, sendo que eu já vejo você comentando sobre isso e não é exatamente essa a resposta que eu quero de você. Agora, mais claro do que nunca, todo mundo sabe que o Fábio é vascaíno. Ponto. Eu costumo dizer que a gente que produz conteúdo, a gente acaba sofrendo mais até do que o torcedor de casa. E eu explico por quê. A gente é torcedor igual ele, sendo que nós temos o agravante de que o resultado do clube interfere diretamente no nosso trabalho. Seja pra cima, quando tá bem, a gente acaba ficando até mais feliz do que o torcedor normal. E ao mesmo tempo, o momento de queda, você fica mais triste também, porque interfere direto no teu trabalho. E tem um detalhe, o torcedor, quando ele tá com muita raiva, ele passa 1, 2 dias ali sem acompanhar o noticiário, a raiva dele baixa e ele volta. Nós não. É de domingo a domingo, sem feriado, sem folga, enfiado ali. Aí vou dar um relato meu e quero te ouvir. Por várias vezes, essa fase maldita que o Vasco vem vivendo, dá vontade de tu bicar pro alto e falar, cara, eu não tô aguentando mais esse ambiente, eu queria ter o meu momento também de parar 2 dias pra respirar e voltar, sendo que a gente tem um compromisso e a gente sabe que não dá. Como é que tem sido pra você, Fábio, agora ter essa experiência de o teu sentimento com certeza aflorou ainda mais como tem sido juntar trabalho com o lado pessoal? Cara, então, assim, na época da televisão, né, no rádio, até na Rádio Cidade eu consigo brincar mais, né, de dizer mesmo que eu sou Vasco e tal, e as pessoas encaram de uma certa forma muito tranquila. Na JB não, porque a JB é uma rádio diferente até para produzir conteúdo, eu não entro com a mesma pegada que eu faço na Cidade. A Cidade é uma rádio mais jovem, a JB é uma rádio classe adulta, né, 40 a mais e tal, você tem que entrar mais sério na hora de fazer o noticiário ali e tal. Então, assim, na época da televisão, quando você falou assim, agora todo mundo sabe que você é Vasco. Você não pode, na televisão, levantar a bandeira, porque você fala para todo mundo, né? Então, aí se você fala que você é Vasco, quando você faz uma crítica ao Flamengo, mas também ele é Vasco, por isso que está fazendo a crítica ao Flamengo. Se você elogia o Vasco, mas também só está elogiando porque é Vasco. Então as pessoas não estão prontas para saber o seu time. Quando você vem para o lado de cá para produzir um conteúdo, e especificamente um canal nichado de Vasco, você já assumiu que você é Vasco, não precisa você o tempo todo ficar falando. Tá ali, né? Tá implícito. O cara vai olhar você e vai falar assim, ele gosta de NBA, tá com a camiseta da NBA. Não, eu uso porque eu acho... Não, porque você gosta da NBA. Então, já não preciso dizer isso. Só que quando você vem para cá produzir, você tem responsabilidade. Foi como você falou, time tá mal, o torcedor não acessa mais a gente.
Beleza, tá fazendo mal para ele. Vários relatos a gente lê e pô, ó, vou dar um tempo, cara, o Vasco tá me fazendo mal. Só que você precisa botar o teu conteúdo no ar, você tem que produzir, você tem que ter cabeça para produzir. E aí vem, talvez, a experiência profissional. Eu fiz 45 anos esse ano, vou fazer 23 anos de formado agora, dia 1º de dezembro, que eu considero o dia que a assinatura da minha carteira de trabalho. Então, profissionalmente, 1º de dezembro é sempre a minha data de aniversário profissional. Foi o dia que a Rádio Tupi assinou a minha carteira de trabalho, em 1999. Então, assim, talvez o tempo de trabalho me dê aquela coisa assim, olha, cara, não adianta ficar ali chorando pelo clube, como um torcedor fica, eu não quero mais produzir, eu preciso produzir. Porque eu sei que aqui é o meu ganha-pão também. Por mais que eu tenha coluna nas rádios, por mais que eu trabalhe nas redes sociais, mas aqui é um canal que eu tenho as minhas obrigações. Eu tenho que produzir a minha programação. Então, mesmo o clube estando mal, tem que produzir. Assim, a gente fica escravo. Você sabe muito bem disso. Eu até brinco, eu vou para a Copa do Mundo, o canal vai ter uma transformação, ele vai ter um acréscimo, né? A gente vai falar muito de Copa do Mundo, porque vai estar falando muito de Copa do Mundo e continuar falando muito de Vasco, porque tem contratações, tem dispensas, enfim. E aí vem dezembro, um mês que normalmente cai um pouco. Ah, mas acabou a Copa do Mundo. Você tem que continuar produzindo conteúdo. Vem janeiro, eu vou sair de férias, mas eu não saio de férias. Você viaja, mas... E aí é uma bacana, o YouTube te dá essa liberdade. Onde você estiver, você produz o conteúdo. Você tendo a informação. Então eu vou estar na Disney. Não vou gravar dentro da Disney, óbvio, mas eu vou gravar de algum lugar de onde eu estiver, produzir aquele conteúdo para que tenha ali pelo menos 2 ou 3 vídeos, que normalmente eu faço 3 todo de segunda a sexta, para que tenha. Porque assim, você vai, como eu fui na arquibancada quando o Sampaio Corrêa, as pessoas vêm, aí amanhã eu tô vendo o Café Vascaíno, as pessoas já sabem que 7 da manhã entra o Café Vascaíno. Então você já criou naqueles teu seguidores, no teu público, a fidelização aos teus horários, como você faz nos teus também. Então assim, você sabe que não adianta, você tem a responsabilidade. Naquele dia do Sampaio Corrêa, por exemplo, eu fui fazer o jogo do estádio, até sair do estádio, acabou o jogo por volta de meia-noite, fui sair quase 1h da manhã, você tem que esperar esvaziar São Januário, no entorno e tal. Choveu pra caramba, cheguei em casa, era 1h30, 1:45, aí você vai baixar a adrenalina, porque você narrando um jogo 3 horas falando, 3h30, ainda mais o que aconteceu, que você, porra, aquilo ali que te consome, todos nós achávamos que ali a gente ia carimbar a volta à Série A e tal. E aí o que aconteceu? Vou relaxar, só que 7 da manhã já tem um conteúdo para entrar no ar. Que hora você vai produzir esse conteúdo? Aí eu fui produzir, cara, assim, aconteceu uma coisa surreal. Nunca aconteceu isso. Acho que com certeza foi o cansaço. Eu uso o meu celular como câmera, né? Eu também. Aí botei aqui e tal, tô gravando, beleza. Aí fui editar. Eu edito tudo ele aqui. Não sei se edita também no celular. Eu não mexo, eu não sei programa de edição. Eu não sei mexer em edição no computador. Todo o meu conhecimento tá aqui. Cara, quando eu fui baixar o vídeo tinha 8 a 9 minutos, aquele tempo padrão. Tava demorando. Falei, que é? Aí eu fui olhar o vídeo, 26 minutos. Porque eu não gravei 26 minutos. Cara, eu esbarrei. Na hora de você apertar o vídeo, no iPhone tem o câmera lenta. E eu não vi. Só que eu tinha produzido já 2 vídeos. Eu tinha feito já o café, para eu dar uma descansada, dormir um pouquinho mais, e já o do meio-dia. Eu perdi os 2 conteúdos, porque os 2 eu gravei em câmera lenta. Caraca. Aí você respira, fala assim, não, calma, vamos gravar de novo. Aí você vai ver 3 da manhã, 3h30. Aí já não começa a produzir, mas eu preciso produzir, porque amanhã tem que estar no ar. Então, assim, é difícil produzir conteúdo todo dia? É muito difícil. Você consegue deixar coisas de gaveta? Quase nunca. Então, assim, mas é um desafio. É um desafio constante. Eu tentei deixar coisas de gaveta no fim do ano passado. Foi uma bosta. Porque o ano foi muito ruim do Vasco. Fazer retrospectiva. Porra, o torcedor queria me matar, os memes que eu virei nas narrações. Não quer ver aquela... Mas assim, eu fui criando episódios para tentar. Mas assim, cara, o torcedor não queria consumir. Então foi lá embaixo a audiência. Então mexe muito com o humor, cara. Assim, não sei se eu respondi o que você queria ouvir, mas enfim. Eu acho que a gente tem que tentar separar. Em algum momento você fala assim, ó, beleza, cara. Viveu o luto aí da derrota, da eliminação, da não subida, como foi ano passado, mas tem que continuar produzindo, cara. Porque você tem uma obrigação com o seu público, né? Um respeito com o público que vai entrar ali para acessar. Seja uma pessoa, sejam 10 mil pessoas, 30 mil, 100 mil, é uma obrigação. Minha avó fala muito isso, assim, quando eu estou narrando jogos. Meu filho, calma, meu filho, você fica vermelho, você fica nervoso, você está gritando, você está nervoso. Eu falei, não, vó, presta atenção. Se eu não botar para fora, você vai ter um negócio no coração. Eu falei, aí é que eu tenho. Se eu não botar para fora, se eu não xingar...
de alguma forma, que assim, você não está xingando a pessoa. É igual o torcedor. Eu tive um chefe na ESPN, o Zé Trajano, que ele falou para mim na entrevista de trabalho, quando ele foi me oferecer o trabalho, fazer a proposta, falou, se eu chegar de filho, não é a sua mãe. Eu falei, não tem problema nenhum, eu sei que não é. Você não está xingando a minha mãe, você não está querendo ofender a minha mãe. Então, se você xinga um jogador, você não está xingando o ser humano, é aquele momento, é a atitude ali, a ação e tal. Então, assim, e eu sou muito... Eu me vejo como um representante do torcedor. Então, eu tenho que botar para fora aquela emoção. Porque senão, meu irmão, ficar com aquilo ali amargurado, pô, eu não falei aquilo, para mim não funciona. E agora tu usou um termo que ele tá começando a ficar perigoso, a meu ver. Eu sou um representante do torcedor. Eu acho que esse trabalho da gente, ele tem o primeiro ponto fundamental, que você contou lá no começo do papo. O Vasco é maltratado na televisão, as pessoas queriam consumir Vasco e não tinham. Era 2 minutos e quando assim ainda falando mal na maioria das vezes. Sim, só nas desgraças. Exato, aí eles passam a acompanhar a gente aí diariamente com 2, 3 conteúdos, a Vila que faz live longa de 1h30, tem conteúdo a dar com pau. Sendo que, da mesma forma que esse torcedor ele não tinha acesso a presidente, a treinador, a jogador, ele continua não tendo hoje. Sendo que nós somos pessoas mais fáceis deles atingirem do que essas pessoas que são, de certa forma, inacessíveis para eles. Sim. A gente acaba carregando os louros de quando tá bem, tá todo mundo feliz, pô, o Fabinho é o cara, o Dieguinho é o cara, mas quando a fase tá ruim, aí cria-se o absurdo de nós, e nós, quando eu falo, não é eu e o Fábio, não, é todo mundo que produz conteúdo do Flamengo, do Cai na nossa conta. Cai na nossa conta. Ah, porque você é passador de pano. Ah, porque o outro lado tem que cobrar diretoria. Cara, a galera acha que a gente tem superpoderes. E aqui eu vou até aproveitar, e é bom ouvir do Fábio também. Cara, a gente tem poder nenhum. O poder da gente é comunicar. A gente tem alguma influência sobre você que tá em casa, dando uma opinião. Aí você, pô, o Diego falou, o Fábio falou aqui, pô, acho que tem razão, acho que não tem. Mas internamente dentro do clube, zero. Sendo que quando a fase tá ruim, o cara outro dia foi me cobrar na arquibancada. Pô, por que tu não demite o fulano? Por que tu não cobra lá pra tirar o ciclano? Eu falei, cara, primeiro que eu não posso entrar no CT do clube e chegar lá xingando os outros. Entendeu? Então, assim, as pessoas misturam um pouco as coisas. E eu tenho começado a ver, Fábio, alguns movimentos perigosos. Eu vi o Flazoeiro passando um perrengue lá no Paraná. Eu vi o Brownie na torcida do Botafogo. Trabalhamos juntos. Quando o Botafogo tava... começou bem com o SAF no começo do ano, a torcida aquela expectativa danada. E o Botafogo tava na bica da zona de rebaixamento no Brasileiro, a galera foi cobrar, pô, tu não era a favor da SAF, aí essa merda que tá aí agora. Então eu tô começando a ver que o trabalho da gente virou trabalho de risco, cara. Aquela pancadaria que teve lá em São Januário do entorno lá, tá o Fabinho passando de bobeira lá, o Diego, o Juninho, ou se fosse um problema no Flamengo, a gente acaba passando perrengue. Então eu acho que a galera tá misturando um pouco a bola. Esse papo eu sou representante, na minha opinião, até a página 2, cara. Eu represento ali o meu trabalho, comunico com o torcedor. Agora, eu tenho nada a ver com o que acontece com o clube. Não, mas olha só, quando eu digo, eu tô aqui divulgando pra galera também, mandando em vários grupos de WhatsApp, faça isso também para ajudar a nossa live aqui, para que muitas pessoas que amam o Vasco, que amam futebol, entrem aqui para bater papo com a gente. Mas assim, Diguinho, quando eu falo que eu represento o torcedor... E não adianta, você de alguma forma representa, porque quando você ouve assim dele, pô, cara, aquilo que você falou, pensa igualzinho a você, então ele se vê em você. Até a página 2. Mas ele vai estar na emoção positiva com você e na emoção negativa, você não tem como mensurar isso. Só quando o cara te dá um abraço que é sensacional. Você vai ouvir a crítica também, isso vai fazer parte. O cara vai dizer pra mim assim, como eu já ouvi, você só não critica a diretoria porque você tem privilégio. É só ter uma Sérgio e você vai lá, pô. Mas o debilóide que faz esse comentário, isso não é normal. O cara acha que é legal ele falar isso sem saber. Porque você acabou de dar a resposta. Não, cara, se você tiver a Sérgio, que é a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, a carteira, que anualmente você tem que pagar, né? É como se fosse o Crefito, como se fosse o Cremerge, você paga a sua associação, você entra. Em qualquer praça desportiva, você se credencia e vai. Eu acabei de mandar o meu credenciamento para fazer a cobertura da Seleção Brasileira da convocação segunda-feira na CBF. Mas eu tenho um canal no YouTube e eu quero fazer. Você não vai entrar, porque vai pegar o seu veículo. Aí você vai dizer, eu tenho o canal de YouTube. Aí vai dizer, pô, mas esse aqui não é jornalista. Eu vou priorizar os jornalistas para entrar aqui. Então assim, por isso que você não dá... Não, porra. Só que as pessoas acham, quem te cobra dessa forma... que você tem que chegar, dar porrada no jogador, você tem que xingar o jogador, que é a linguagem que o cara gostaria de fazer.
Porém, se ele encontra e ele estiver sozinho com o jogador, ele não vai fazer isso. Mas num bando, como é a normal da sociedade, quando as pessoas estão em bando ou em grupo, elas se sentem muito mais fortes. Né? A gente está vendo vários exemplos aí em vários assuntos. Então, assim, ser cobrado pelo torcedor, já fui. Quando era da televisão, as pessoas já diziam assim, muitas pessoas, você é Flamengo, você não fala do Vasco. Primeiro, eu não sou apresentador do programa. E quando tem uma pauta, tem um monte de coisa que não cabe a mim. Aí uma vez eu estava no mercado, nunca mais esqueço um cara, descendo assim, com o carrinho, compra e tal. Cara, as pessoas, 99% das pessoas te abordam de uma forma legal, seja do teu time, no caso agora do Vasco, os caras sabem, ou de outro time, cara, aí, pula o muro, tá baixo, cara, zoação, é de boa e tal, do vídeo que viralizou do meu filho, aquela, e teu filho, pá, continua morando comigo, se ele tivesse virado outro time, não tá mais morando comigo, né, mas enfim, então assim, aí um cara foi e falou pra mim, o Eurico ainda tava vivo, passou por mim na rampa do mercado, fala mal lá do Eurico. Eu falei, por que tu gosta? Não sei o que. Eu falei, então leva ele pra tua casa. Aí o cara ficou meio sem argumento. Se ele achou que eu fui grosso, eu só respondi no mesmo tom que ele veio me abordar. E o cara falou assim, como eu tenho ouvido muito essa semana e você também. E aí, cara, vai subir ou não vai? O cara pode não ser Vasco. Eu falei, pô, tá difícil. Os caras estão fazendo força pra subir. O engraçado é que tem um monte de flamenguista me parando hoje na academia, então. Claro. E aí os caras vêm naquela coisa assim, pô, eu vou ver a tua narração. Quero ver tu falar gol deles. Não vai ter gol deles, não. Então, cara, isso é de boa, isso é o futebol, isso é a zoeira do futebol. Entendeu? O jogo tá 6h30 da tarde, a gente vai falar sobre isso, mas o jogo 6h30 da noite foi uma estratégia da TV Globo para ter uma baita de audiência, porque ela sabe que ela vai ter audiência do vascaíno de todos que querem que o Vasco se for na Série B. É claro, ela tá vendo o business. Mas se ela botasse 4 horas, pô, o Flamengo joga 4 horas com Curitiba. O cara ia deixar de ver o jogo do Flamengo para zoar o Vasco? Não sei. Podia até ser que alguns sim, mas nem todos. 6h30, todo mundo vai estar lá. Cheio de secador na mão, vamos pagar conta alta. Porque o Vasco não vai ficar na Série B, o Vasco vai subir. Agora, tá fazendo a força para ficar. Isso a gente tá vendo. Você tá com a convicção? Não. Mas, porra, se eu faço um canal de Vasco, jogar a toalha, e essa semana eu fiz uma campanha e vários vídeos eu recebi com a hashtag Eu Escolhi Acreditar. Meu irmão, se o torcedor do Vasco não acreditar mais no Vasco, virar as costas pro Vasco, aí acaba. Porque a torcida não fez até hoje, né? Agora, vamos comentar a temporada de 2022. Vamos lá. Pode passar para 23 logo, não? A gente não sabe como é que vai acabar de 22. Cacete, tá cheio de cartomante aí, tá, porra, falando um monte de coisa. Uns falam que dá empate, outros falam que vai perder. Eu tenho vontade de bater na porta desses caras aí e perguntar quem é? Porra, se tu não sabe quem tá entrando, porra, tu vai saber quando vai dar um jogo. Não, Brunão? Tu bate lá? Quem é? Porra, se tu não adivinha quem tá chegando, vai saber o resultado, porra. O cara chuta e se acertar, eu falei, são uns vacilão mesmo. Fábio, 2022, cara, era um ano que tinha tudo pra dar uma merda, porque quem lembra do começo do ano do Vasco foi tudo errado, cara. O Zé Ricardo falando que nunca tomou tanto não, igual na época de matinê. Era o Vasco tentando contratar diretor executivo e não à toa trouxeram o Brasil, que era da base, foi anunciado como gerente e acabou, fica aí, não tem ninguém, foi ficando. E se você lembrar, não sabiam nem dizer exatamente o nome do cargo, né? Ficar empurrando, é o diretor, é o gerente. Mas qual é a função? Qual é o nome? Não, é gerente, é diretor, é executivo. Gerente executivo. Porque achavam que iam trazer um outro, né? E não trouxeram, né? Tentaram, mas não trouxeram. Então vamos fazer Até o Ricardo Gomes, que vai para a Copa do Mundo com a seleção brasileira, né? Boa. Vamos então cronologicamente. Dá a sua opinião a respeito do planejamento do Vasco no começo do ano e se já estava ali desenhando mesmo de que podia dar algum problema da forma como as coisas fizeram. Assim, o início do ano, se você pegar, ele tem um grande erro que vai acontecer de novo agora. Só que agora você tem um alento, que é a questão de tempo e dinheiro, que você não tinha lá atrás. Por que eu digo que é o grande erro? Você vai mandar 20 embora e vai contratar 20. Você vai fazer igualzinho no final do ano. Se você pegar o discurso do Carlos Brasil no início do ano, ele falava exatamente ao contrário. Não, eu cheguei, nós tivemos que trazer 20, isso não pode acontecer, porque lá no final do ano a gente tem que ter uma base, tem que trocar alguns. Não vai ter base nenhuma, vai trocar 20 de novo e contratar 20. O problema agora, que o alento que eu digo você tem tempo, você vai ter 2 meses e meio até o início do campeonato estadual e você vai ter dinheiro. Então você tem duas coisas que você não tinha no ano passado. Ano passado tinha tempo, não tinha dinheiro, porque o Vasco é eliminado muito precoce,
no campeonato e os caras ficaram Não, mas a Série B acabou em dezembro, né? Mas o Vasco já tava eliminado muito antes. Ele tava cumprindo tabela na Série B já há um tempão. Mas aí você tem outro problema. Você tava na Série B. Esse ano, tomara que segunda-feira as contratações já comecem pensando que o Vasco tá na Série A. Então isso também é um outro fator. Mas vamos lá. Lá atrás, você pegava, no ano, vamos pegar 2021, você trouxe jogadores que não queriam nada com porra nenhuma. Jogadores rodados que estavam aqui passando tempo. Vários. O Morato tá deitado até hoje lá em Santa Catarina naquela falta. Né? Vou lembrar o Avaí Vasco, ele ficou deitado na barreira. Eu nunca vi, cara, isso. Uma falta. Gente, peguem depois no YouTube. Falta lateral. Era o Lucão no gol. O Lucão me irritou demais. Lucão pede 5 numa barreira lateral. Torcedor, falta lateral, você coloca 2 na barreira ou 1. Aí o Vasco botou 5 na barreira, olha a matemática. E um deitado, um sujeito deitado, que era o Morato. 6. Restam quantos em campo? 4. Aí os 4 correm para a área. Aí o Avaí foi e botou 5 dentro da área, ou 6. Já ganhou numericamente. Já ganhou aí. E saiu o gol. Olha, no segundo pau, o cara ganha claro, faz o gol. É como se tivesse que o time com o jogador expulso, né? É surreal. Então, as coisas que aconteceram com o Vasco. Bom, aí você trouxe jogador que queriam nada. Zeca não queria nada, Marquinhos Gabriel queria nada, Morato queria nada. Você tá vários aqui, queriam nada. Nada com nada. Bom, aí você vem para esse ano. Bom, vamos trazer jogadores com mais fome. Aí você vai ao mercado com um segundo ano de Série B mal visto. O Vasco não tá pagando. O jogador que sabe que liga para cá, Castan foi embora. Aí começam aquelas coisas, né? Aí o Vasco vai ao mercado. Traz quem? Aí trouxe fulano. Trouxe Beltrano. Porra, é um timezinho para ir para a Série B. Vamos ver, o estadual vai ser um laboratório. O estadual vai dar uma cara aí e tal. E a coisa foi devagar. Foi devagar, aí parecia que no início do Brasileiro a coisa iria ter um cenário melhor. Eu imaginei. Só que aí o Vasco inicia a campanha e perde 2 pontos para o possante Vila Nova, em casa. 2 pontos que estão fazendo falta hoje. Não vou nem pegar o restante da campanha. Já peguei logo 2 de cara de um Vila Nova que nem a final do Campeonato Goiano, que é um campeonato fortíssimo, ele conseguiu chegar. Aí o Vasco perdeu 2 pontos para o Vila Nova. Aí falava assim, não, mas é início, competição. Tudo tem uma desculpa. No Vasco tudo sempre tem desculpa. Ah, mas esse ano tem a torcida. E se não fosse a torcida, o Vasco não chegava hoje dentro do G4. O Vasco está no G4, gente, desde a 7ª rodada. Se tem um time R$2 melhor que o Vasco já tinha saído há muito tempo. O Sport é um time fraquíssimo, Londrino, Ituano. Mesmo chegando em condições hoje, Ituano e Sport, numa matemática louca, ele pode chegar. Porque Vasco, nessa ordem, Bahia e Grêmio fizeram a força para não subir. Uma hora o Grêmio falou assim, vou subir nesse aqui. Eu brinco o seguinte até, Dieguinho. Quando começou a Série B falou pro Vasco assim, eu tenho 4 vagas, você pega uma? Eu falei, porra, eu pego. Se tiver ninguém, eu tô aí. Aí falou, então tá. Mas se também tiver alguém, eu passo. Porque o Vasco tá doido para passar essa vaga. Mas não tem quem pega essa vaga. Porque tá fazendo uma força terrível. Então, assim, o planejamento inicial foi mal feito. Quando é que eu digo que ele é mal feito? Porque você traz jogador que você tinha na base. Igual. Ou melhor. E você impede que esse moleque suba. Você já não sabia que o Figueiredo ia jogar esse ano? Não. Eu sabia. Você pega a copinha dele. Então, o Figueiredo acaba o ano queimadíssimo. Queimado. Muita gente queria ele fora do Vasco. Queimado, e eu esculhambo o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz bota ele no lugar do Nenê. No jogo, acho que é contra o Náutico até. Um jogo lá em cima. Ele tinha virado quase o 12º jogador do Vasco. Ele Sim, entrava todo jogo. mas entrava fora de posição. Daquelas coisas do Diniz, aquela loucura que o Diniz faz, que ele quer achar um jogador fora de posição, que ele sempre faz. Ele é bom treinador. Mas vamos lá. Se o Vasco traz um jogador, isso serve para qualquer momento da temporada, que você tem no seu elenco igual, você jogou futebol, você sabe na base. Quando você faz teste, vocês têm que ser melhor do que os que estão no Vasco. Se for igual, tá lá, eu não vou aprovar você, porque não faz sentido. Mas no futebol profissional essa máxima não é seguida. Porque o Vasco tem jogadores iguais ou melhores do que os que vieram. Em todas as posições. O Marlon Gomes e o Andrei Santos já não estavam no Vasco para que o Zé Gabriel e o Matheus Barbosa viessem? Mas os garotos não aguentam. Porra, mas são os garotos que estão agora jogando. Então assim, você traz o Getúlio, traz o Fábio Gomes. O que serve o Figueiredo e o Aguinaldo? Então você tem que trazer um cara melhor. Vai errar? Vai acertar? Vai. Mas, porra, você não pode trazer um cara que é dúvida. Pra que trouxe o Lucas Oliveira?
Lucas Santos, sei lá. Lucas Oliveira, do Lucas Bangu. Oliveira. Muito bom jogador. Num contra um, ele é espetacular. Te viu, cara. O Bangu foi o quase rebaixado do campeonato estadual. Aí você traz o cara, mas ele é uma aposta, ele ganha 20 mil, 10 mil, não importa quanto ganha. Ele ocupa uma vaga, porque ele ali impede um garoto de subir. Porque ele vai ocupar uma vaga e um garoto é seu. Ele é uma receita sua. Aí agora tá lá encostado o menino, vai tentar emprestar, porque tem um contrato grande. Zé Santos. Zé Santos. Eric. Zé Santos, Eric. Aí tem um monte, cara. Matheus Ribeiro, que veio contratado reserva do Avaí e aqui nem tá jogando. Aí veio dizer pra mim o Brasil um dia que ele queria o lateral que tava no Fortaleza, mas aí não quis vir. Meu irmão, não tem tu, vai tu mesmo, não dá. E é essa teoria que não dá no futebol. E infelizmente o Vasco passou por isso. E a partir do ano que vem não vai mais passar. Porque vai ter recurso. E se Deus quiser na Série A, os jogadores irão querer jogar no Vasco, como a gente viu lá atrás, que é na minha faixa etária, viu grandes times. Então, assim, hoje o Vasco contratou um elenco que tem as suas deficiências. O Alex Teixeira, para mim, é uma grande decepção. Também. Uma grande decepção. Porra, eu acho que eu e você fomos os primeiros a falar, pô, o Alex Teixeira podia vir pro Vasco, sei o quê. E eu falava, olha, inclusive vai aliviar o Nenê, porque o Nenê era o cara que é o carimbador do cartório, que tem... aprovado, bom, registrado a carta aqui. É assim, toda a bola tem que passar no Nenê. Com o Alex Teixeira, eu falei, bom, tem um segundo para ajudar. Cara, o Alex Teixeira, quantos jogos? Ele fez 16, né? 15, na verdade, porque ele foi suspenso um jogo. Vai fazer o 16º agora, porque ele iria jogar 17. Você não bota em uma das mãos as partidas que ele fez em alto nível. Ou bom nível. 5 jogos? Alto nível não teve nenhum. Ele foi bom nível. Ele bom foi nível. decisivo no jogo do Operário. O que mais? Cara, o jogo da Ponte Preta foi mais ou menos. Teve uns lampejos. Mas não pode. Para o Alex Teixeira, isso é migalha. Concordo. Para um jogador... E aí eu vi em São Januário, Alex, mil perdões, cara. Ele entrar e ele se escondeu do jogo quando o Sampaio correr. Ele entra pelo meio, fazendo aquele Szinho ali por dentro, como que diz aqui, eu vou tocar na bola, mas não vou me comprometer. Ele não decidiu. Porra, o Alex Teixeira, o Nenê, esses caras têm que pegar a bola e tentar decidir o jogo. Não pode querer que o Gabriel Peck faça isso. O Gabriel Peck pode um dia fazer isso com um time certinho. Mas o Alex Teixeira, com 32 anos, e o Nenê com 41, tem que ser esses caras. Então, assim, o Vasco tem erros? Tem. O Palácio foi um erro? Não. Não foi um erro. Numa oportunidade de mercado, 10 milhões... O cara que era uma joia no Chile, mas não teve um bom aproveitamento no Inter. O Conca, quando chegou, também não teve um bom aproveitamento no Vasco. Depois virou o Conca. Então você faz uma aposta. Ok. Não pode apostar no Eric, no Zé Santos, no Lucas Oliveira, no Matheus Barbosa, no Matheus Ribeiro. É muita aposta, cara. O Vasco virou uma casa de apostas. Não pode ser assim o tempo todo. Então o Vasco viveu uma temporada só de apostas. E o torcedor, cara, o torcedor do Vasco tem que ganhar uma estátua em São Januário, já falei. Pega um almirante, faz uma estátua, fala assim, aqui é um representante do torcedor vascaíno, aqui você, torcedor, tá aqui dentro do campo, ao lado do Roberto Dinamite. Faz um beijo pro Roberto, que tá vencendo essa batalha. Tá dura, Roberto, mas você vai vencer, meu irmão. Dói o coração ver aquele... Dói, porque o Roberto é um privilégio que eu tenho na minha carreira, de ter virado amigo dele. Nós trabalhamos juntos na Rádio Bradesca, ele tinha uma coluna comigo, Detona Dinamite, contando várias histórias. E o maior ídolo, o primeiro grande ídolo do Vasco meu e o maior ídolo da história para mim. Enfim, mas vai vencer essa batalha, irmão. Então, assim, cara, o torcedor do Vasco é que fez esse time chegar até aqui. Porque oscilou demais, cara, ao longo da temporada. Quando a gente achou que tinha achado uma defesa, o sistema defensivo tá sólido. Daqui a pouco começou tudo a ruir. Mas por que tudo começou a ruir? Uma troca de treinador... de sistema. Qual é o sistema do Vasco em jogo? Não, hoje o sistema é o 4-3-3, mas a numeração. É bicuda do zagueiro pro Aguinaldo correr atrás da bola. Não, e desse tamanho e a bola aqui em cima. Eu prefiro o Aguinaldo jogando de ponta. Acho que os melhores jogos dele foi jogando aberto. Sim, e quem joga por dentro? De 10? Não, de 9. Cara, hoje de 9 não é o tem. Raniel, cara. Mas o Raniel tá suspenso 2 jogos. Tudo e aí? bem, eu concordo. Você tem que botar alguém pra jogar de 9, concordo, entendeu? Mas sem um Raniel, a bola bate e volta. Eu sei. Bate e volta. Aí é aquela história, ruim com ele, pior sem ele. Exatamente. E aí o Vasco passou na temporada, fazendo um raio-x da temporada, de que quem estava no banco era melhor quem estava em campo. O tempo todo. Fala assim, o Gabriel Dias acertou a lateral.
dentro das suas limitações. Aí ele sofreu um problema no joelho, uma tendinite que é grave, tá fora da temporada. Aí contratou o Matheus Ribeiro, eu sempre confundo o nome desse menino. É o Fagner da Shopee. É. Aí contratou. Aí tu fala assim, porra, não deu. Bom, é o Léo Matos. Aí, tem o Everton antes ainda. A gente tinha o Everton, É que eu até esqueci do Everton. Aí você bota o Léo Matos. Pô, Léo Matos não dá. Bom é o Matheus Ribeiro. Aí tu bota o Matheus. Pô, bom é o Léo Matos. É sempre o do banco é o melhor, mas nenhum deles vai. No final, o melhor é o Figueiredo agora. Melhor é o Figueiredo. Cara, então assim, você vai falar, caramba, o que tá acontecendo com o Vasco? Cara, é lamentável chegar na última rodada, precisando desse jogo ainda. Não vou nem falar de STJD, que acho que isso aí é uma outra discussão que a gente vai ter. Pode discutir daqui a pouco. Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, eu não conto com essa pontuação. Essa pontuação para mim é um plus. O Vasco terminou, empatou, ganhou, classificou, ganhou mais 2 pontos no tribunal. Sim, aí subiu em terceiro ou segundo, que não vai mudar absolutamente nada. A brincadeira é ficar entre os 4. Mas assim, o meu ponto é, por que chegou nesse final, no último jogo? Já podia ter subido há muito mais tempo. Mas vamos lá. O Vasco, quando o Zé Ricardo sai, chega a proposta da Coreia. Coreia, Japão. Do Shimizu Suning, eu acho que é esse o nome do time lá. O Vasco estava 14 jogos invicto, ele começa com 4 empates consecutivos. Sim. E aí emenda uma sequência de... O Vasco chegou a 14 jogos, mas o Zé Ricardo ficou 12. Ele emendou 8 vitórias consecutivas. Chegou isso tudo, 8 vitórias consecutivas? Foi, não tem empate foi junto, empate, não? Depois foi, se eu não me engano, acho que foi só... Dá uma pesquisada. Não, eu acho que tem um empate no meio. Ele fica 12 jogos sem perder. Foram 14 sem perder. Não, com ele 12. Porque aí depois o Emílio assume contra o Náutico e contra o Cruzeiro. São 2 vitórias. O Vasco chega a ficar 14. Dá uma olhadinha nos jogos. Não, então, mas 4... Eu vejo aqui pra você, assim, 4 jogos sem... 8 jogos sem vencendo direto. Sem perder foram 14. Não, agora, perfeito. Foram 8 vitórias eu vou ver aqui. Eu já não lembro. Mas, na minha opinião, e eu queria te ouvir, a vaca começa a ir pro breja com a chegada do Maurício Souza. Que foi outro grande erro. Porque assim, o Maurício Souza, um cara muito competente e tal, não vou discutir isso, mas qual é a história dele no profissional? Não tem como. Vamos lá, o Zé Ricardo começa com 3 empates, aí vence a Ponte. Foram 4, não? Foi 3. Tá. Aí ele vence a Ponte e empata com o Tombense. Aí os 5 primeiros jogos. Depois ele vence o CSA, vence o Bahia, empata com o Guarani, porque eu tô falando que não faz 8 direto. Foram 14 sem perder, isso. Com certeza. Aí o Brusque ele vence e empata com o Grêmio, né? Aí ele sai. É depois do jogo do Grêmio que ele sai. Aí Náutico e Cruzeiro já são o Emílio. Só que aí você tá contando 14, você tá contando jogos que vêm do estadual. Não, 14 é o Vasco, com o Zé Ricardo e Emílio. Emílio e Maurício, que o Maurício assume contra o Londrina. Ele ganhou Londrina e ganhou o Operário em casa. Sim. Aí são 14 jogos sem perder. Sim. Aí ele toma a primeira derrota com o Novo Horizontino. O Vasco ficou 14 jogos sem perder. Sim, aí com 3 treinadores, entendeu? Foram 10 com o Zé, 2 com o Emílio, 2 aliás, 2 com o Maurício. Que é um erro. E a gente que tá em São Januário lá, todos... Eu nos últimos jogos agora não tenho ido, mas eu sempre fui a todos os jogos do Vasco. Pra mim, a gente via como a atmosfera de São Januário era pesadíssima, eu xingava o Zé Ricardo mesmo o Vasco ganhando. Mas o Zé Ricardo tinha achado um jeito de jogar. Era o quê? Os 2 maiores ladrões de bola do Vasco depois do Yuri era Peck e Figueiredo. Era um time que a primeira função dele era destruir e tentava chegar numa jogada ou outra. Tanto que quando ganhava era 1x0. Era o Zé Binário. Sim, 1x0, sim. 1x0. Ou 0x0, 1x1 eram os resultados do Vasco. O Maurício veio numa de querer fazer o time jogar, ele desandou o que o Zé tinha conseguido e nem conseguiu fazer o time jogar. Tanto que o Nenê, numa coletiva que ele dá, salvo engano, acho que tava, porque o Nenê, a coletiva sempre cheia. Sim. Ele fala, poxa, eu acho que ali não foi nem essa de tentar jogar, acho que o time ele baixou a competitividade, que era o principal trunfo do time naquele momento. E aí começa a me irritar, ô Fabinho, foi que eu vi uma coletiva do Quinteiro, que numa pergunta, vocês não estão preocupados não, o Vasco ainda tá ficando no G4 muito em função do tropeço dos outros. Tô zero preocupado. E eu lembro que na coletiva, com Conceição, eu cheguei no Conceição e falei, Conceição, seu companheiro de zaga na coletiva anterior falou que tá zero preocupado com a situação do Vasco no campeonato. E a gente tá vendo que o Vasco tá nessa situação aí. Explica pra gente por que tá acontecendo. Não, veja bem. Então, assim, na minha visão, já tá se avizinhando de que vai dar merda há muito tempo. Mas ele se garantiu em casa. Se você reparar, o time do Vasco se garantia jogando em casa.
Ah, a gente perde fora, mas a gente vai ganhar aqui dentro. Mas como é que foi a tabela do retorno? Não, então. Você pega a tabela toda, o Vasco empatou 6 jogos, ganhou 10 e perdeu 1. Exato. Né? Não. É isso mesmo. Não, são 10 vitórias, 16, 17. Não, São o Vasco 18 jogou. jogos. 11 Não, são vitórias, 19. 6 empates e 1 derrota. Não, são 19 jogos em casa. Já deu 19? Já deu, foi a derrota. Então são 12 vitórias, 6 empates e 1 derrota. É isso aí. Então, assim, só que tem empate que é inaceitável. O Vila Nova é inaceitável, a Chapecoense é inaceitável. Só aí 4 O pontos. Ituano escapou de perder aqui em São Januário, que é o jogo que o Raniel faz Que o ele gol no empata, finalzinho. que ele Sim. empata também. Então, assim, tem pontos que são inaceitáveis. Cara, só pro Vila Nova, isso eu não me conformo. Acho que deixou 5 pontos no caminho. Que inclusive perde com o Maurício lá. Quando joga contra o Vila lá, fora, O jogo né? que ele cai e bota o Zé Gabriel no lugar do Yuri. Exatamente. E assim, aí tem um agravante. O Vila Nova tinha conquistado uma vitória nos 19 primeiros jogos. Quer dizer, primeiro turno inteiro. Aí ele vai, pega o Vasco e ganha. 1-0. Já viu a campanha do Vila Nova no retorno? Já. Salvo engano, é o vice-líder. Mas Eu vou te apontar um negócio que essa Série B ela foi muito enganosa. Exemplo. até porque os times foram muito bem em casa, né? Não, mas sua qual maioria é das o vezes. grande problema? Exemplo, quando a gente perde pro Vila Nova, porra, perdeu pro Vila Nova. Vila Nova que tá no G4 do retorno. O Ituano, quando a gente empata em casa, o Ituano ou tava na zona de rebaixamento ou era o primeiro time fora. Pô, como é que empata com o Ituano em casa? E deu no que deu o Ituano. Assim como quando a gente perde pro Novo Horizontino lá, que é aquela primeira vez que bota Nenê e Palácio junto, o 2 Novo a 0. Horizontino tava próximo ali do G4. Então, perdeu pro time de cima, valeu a experiência de não dar pra jogar Nenê e Palácio. Então esse campeonato, você foi perdendo alguns jogos, ou empatando, você pegava alguém, entre aspas, da parte baixa da tabela, que não era, de certa forma, um time que ia brigar parte baixa e depois ele subiu. E uma coisa que tá claro na minha cabeça, ô Fábio, do quinto colocado pro Lanterna, tem quase diferença nenhuma, tecnicamente. Por isso que eu falo que se tivesse um time melhor, tinha tirado o Vasco do G4. Então eu acho que é um campeonato muito igual. Você ganhar do Nivelado Lanterna por baixo. ou ganhar do Sport, do Ituano hoje que é o quinto, não tem muita diferença. Tanto que o Lanterna ganha do cara que tá no G4 e a vice-versa. Ponte não ganhou do Londrina no campo do Londrina, quando o Londrina podia até ameaçar o Vasco? Jogo do Ribamar. Jogo do Ribamar. Então, assim, por isso que eu digo, se tivesse um time R$2 melhor do que o Vasco já tinha saído do G4, porque o Vasco fez uma força. Se o Vasco conseguiu ser derrotado 8 partidas consecutivas, bastava um desses jogos, o Brusque. Venceu o Brusque, pronto. O Vasco já estava na Série A hoje. Não dependia do jogo do Ituano, do julgamento, vai todo mundo pro inferno, já tô na Série A. Mas não, ele conseguiu a façanha de perder 8 jogos seguidos. Mas aí, conversando com pessoas de lá, dentro do Vasco, não com jogadores, do staff, os caras estão se garantindo que em casa vão fazer o papel deles. Nem sempre fizeram. Daí a prova contra o Sampaio Corrêa, vergonha que foi o jogo. O Vasco não perdia em casa, mas se você olhar a quantidade de empate é muito também. A metade 6. das vitórias o Vasco tem empate, era um terço. 18 jogos, 12 vitórias, 6 empates. A média era 2 vitórias, empate, 2 vitórias, empate. Mas aí você fazendo a média de 7 pontos de 9 disputados, não tá ruim. Se você pontuar Mesmo dentro de casa. Só que o Vasco não pontuava fora. Esse que é o problema. Aí a pontuação fora de 3 jogos, se você fizer uma média de 4 pontos, tá ótimo. Só que o Vasco não fez isso. O Vasco conseguiu perder 8 em sequência. Então tá pagando um preço hoje. Dá para subir? Dá. O Vasco começa o jogo classificado. O Vasco tem a vitória a seu favor. Agora, esse time tem um grave problema que não vai ser resolvido, que é o fator emocional. Toma um gol, todo mundo morre em campo. Não tem poder de reação. Essa história do que o Vasco é o time da virada, esse time não é o time da virada. Ah, virou contra o Operário. Porra, sabe-se Deus como. Do irresponsável do jogador do Operário que vai querer dar uma caneta no último lance do jogo e a bola pune. É o Arnaldo, né? Que Arnaldo, jogou no Botafogo. Pune, a bola pune. Claro, bola pune. Foi fazer graça. Entendeu? Então, assim, tecnicamente, esse time, ele é confiável? Não. Mas tem bons valores. No ano que vem, com um time melhor montado, e eu disse lá atrás que vai ter tempo e dinheiro para isso, se errar é muita incompetência de quem vai errar e quem vai dirigir o futebol, já está dirigindo, você tem bons valores. Andrei, Eguinaldo, Marlon Gomes, Figueiredo, próprio Gabriel Peck, são nomes que você vai contar ou no time titular ou como imediatos substitutos. E você vai fazer com um time bom que esses moleques cresçam. Porque eles são talentosos.
E daí o Vasco vai fazer o que sempre fez. Recursos, receita. Sempre foi assim. A história do Vasco é o DNA, é buscar na base seus grandes jogadores, botar para jogar e depois vender. Sempre foi assim. Dos tempos de Roberto Dinamite, da geração do Roberto Dinamite, da geração Romário Giovani, da geração do Edmundo, entre eles Bismarck, William Sorato, e por aí vai. Inúmeros jogadores. A gente falar aqui, vai falar vários jogadores. O Ricardo Rocha fala isso muito lá no canal, quando a gente está junto no podcast. Ele lembra que na final do tricampeonato, que o Denner morreu, o Vasco entrou em campo na final, Vasco e Fluminense, o Luizinho estava suspenso, com 9 jogadores da base. Somente a zaga não era, ele e o Alexandre Torres. Os outros 9 eram da base. E por que o time deu certo? Porque eram 9 jogadores, mas não subiram 9 daquela geração. Você tinha Carlos Germano, que tinha subido já em 92. Você tinha Pimentel, que tinha subido com ele em 92. E o Cássio, beleza. Aí mais à frente, Leandro Ávila, que tinha vindo em 92. Você tinha o William, que já tinha vindo na geração de 87, 88. Você tinha Jardel, que tinha subido naquele 92. Valdir. Você tinha uma geração que já estava 2, 3 anos jogando, ou um pouco mais, mesmo da base. Quem subiu naquele bicampeonato /tri? Ian Jean. Então você ia incrementando. Hoje, ou até pouco tempo, porra, sobe o Talismã que ele vai resolver. Não resolve, o time está desorganizado, o moleque não vai resolver sozinho. Mas quando pegava um time organizado, e mais à frente, Felipe e Pedrinho subiram num time organizado, eles renderam. Mas você pega um time desorganizado, que é o time de hoje, a sorte é que esses moleques têm personalidade. O Andrei, o Marlon, o Ignaldo, o Figueiredo, mas vão oscilar. E aí quando oscilam, cadê os outros para aparecer? Não estão aparecendo. O gol do Sampaio Corrêa começa na falha do Nenê. O Nenê pega a bola na lateral, aquela jogadinha dele, que ele vai dar, né? Aí vai querer se atirar, não se atira, o árbitro que não foi nada, perdeu, bom, gol dos caras. E o Thiago também veamos, né? Mas o Andrei também falhou, deu uma de Aramilio, cercou e não pegou ninguém. Porque faltava quem? O cão de guarda. Errou o Jorginho. A situação que ele criou no jogo anterior, ele podia ter criado nesse, ele saiu com ela. Também acho. Ele arreganhou o time do Vasco. O Vasco não tem capacidade para fazer isso. Por isso que eu digo. E defendo que o jogo com o Ituano tem que fechar a casa. Tem que jogar aqui. E explorar. Né? Vou medir força. O Vasco não tem essa capacidade de medir forças na Série B. Infelizmente. Deveria ter. E é o último jogo. Não pode mais errar. Se o Thiago errar, vai dar merda. Se o Anderson Conceição errar, vai dar merda. Então, é o jogo que não pode mais errar. Já esgotaram a cota de erro. E aí, subiu. É alívio. Não é comemoração, é alívio. Pra mim é vaia. Não vou dizer vaia, porque eu vou ficar feliz de ver o Vasco na Série A. Mas não a campanha que levou o Vasco à Série A. São coisas diferentes. Entendeu, Dieguinho? Assim, o Vasco voltar à Série A, é motivo de comemoração. É o lugar do Vasco. Mas não comemorar a classificação da forma que ela está sendo. O Cruzeirense comemorou. Porque fez uma campanha para isso. O Vasco não. O Vasco não retribuiu o carinho que o torcedor deu a ele, cara. Lamentavelmente, o torcedor do Vasco, de novo, tomou porrada e continuou ali, não abandonou o clube e o time. O Vasco, se tá com essa pontuação no campeonato do ano passado, ele era o 8º colocado. Porque foi uma Série B melhor, né? E ainda que vença o Ituano na última rodada, ele fecha com 62. E o 4º colocado subiu com 64 ano passado. Eu acho que o Cuiabá foi o que subiu com 61. Né? Até o Anderson Conceição era o zagueiro na época. Isso foi em 2019 ou 20, talvez. Essa pode ser... É uma das mais baixas pontuações. Vai ser a segunda com menor nota de corte da história. Então... E entra naquilo que você falou, vai muito na função da incapacidade dos outros. De um quinto colocado ficar sempre como quinto. E ficou trocando ali, era o Ituano, Londrina, o Tubarão vai pegar, fizeram essa brincadeira. Cada hora é um bicho novo. Aí agora é outro ano, cada hora é um meme. Vamos fazer na central de memes, tá bom. Agora, Fábio, passado esse seu canal completa 2 anos que você falou em janeiro, você pegou exatamente 2 anos de Jorge Salgado, que na minha opinião é o pior presente da história do Vasco, não, pelo menos... Em não barra Alexandre Campelo. Nossa Senhora. Vou complementar. Sobre o comando de futebol do Vasco. Alexandre Campelo também não venceu um clássico, conseguiu a fação e não venceu um clássico ainda. Ele não venceu um clássico, mas você pega a campanha dos dois. A diferença, no meu ver, do Salgado pro Campelo é que o São Paulo,
que o Salgado ele teve ganhos administrativos. O Campelo foi um absurdo por completo. Mas ainda assim, o Campelo teve Libertadores no primeiro ano. Ele não cai no primeiro ano na última rodada com o Ceará. Ele pega um time na Libertadores. Confundi aqui. 2019, ele tem ano de meio de tabela com o Luxemburgo. Chegamos a flertar com o Libertadores um período. E o time engasgou. E ficou ali no 12º. Sim, mas você lembra que a gente fez na Libertadores com ele, né? O time que ele montou, as porradas que a gente tomou, né? Como é que ele pega o clube também? Mas tudo tem uma desculpa, né? Não, mas ele pegou o clube com... Aí não quis pegar? Não, mas eu ele concordo. fez uma força do cacete, eu né? já falei aqui. Ali, cara, não tem como dar certo. Ele entra no clube dando uma banda no julho, cara, a história não passa impune. Tu planta melancia, não tem como colher abacaxi. Mas cada um faz o que merece também. Agora, na minha opinião, o Salgado é, sim, no comando do futebol, o pior presidente da história do Vasco. Eu queria que você analisasse a gestão do Salgado até aqui. Cara, eu acho que assim, a pior gestão de futebol pra mim é do Alexandre Campelo, disparada. Não há mérito. O que ele fez? O Salgado pegou 2 Série B, numa ele não subiu pela primeira vez na história, na segunda talvez de novo. Não, mas peraí. A primeira Série B que o Vasco cai, ela é 80% a 90% do Alexandre Campelo. Não, a primeira queda. Mas a Série B inteira é dele. Sim, a Série B inteira é dele. Aí qual foi o grande erro do Salgado que continua sendo? O Salgado é um cara que parou no tempo. O Salgado é um cara que, para os mais novos, talvez não saibam, ele sempre foi a esperança do torcedor vascaíno lá atrás, quando o Eurico Miranda era vice-presidente de futebol. Aí todo mundo dizia, não, tem um grande benemérito, Jorge Salgado, sempre o Vasco recorre, aí ele teve na CBF uma época. Ele era aquela esperança, um dia que o Salgado vier, ele é o novo presidente do Vasco. Mas sempre foi a esperança. O tempo passou, o Antônio Soares Calçada deixou a presidência, o Eurico assumiu, saiu, entrou o Roberto e tal, e o Salgado nunca apareceu. Nunca foi pro jogo. Tô aqui. Eu agora quero ser o presidente aqui do Vasco. Ele perdeu uma eleição pro Eurico lá atrás. Nos idos anos de 1900 e bolinha. Bom, o Salgado, quando vem nessa eleição, ele não vem porque ele quis. Ele veio porque o grupo político dele não tinha um nome forte para combater um nome que estava aparecendo no cenário, que era uma novidade, porque o Júlio Brandt já pediu música no Fantástico, porque ele conseguiu perder 3 eleições, né? Que era o Levenciano. Quem iria combater o Levenciano não era o Júlio Brandt. O Júlio Brandt não ganha mais, acho que nem se concorrer à eleição de síndico do prédio dele não vai ganhar. Ele consegue perder tudo de eleição no Vasco, principalmente, porque ele foi um fato novo em 2014, mas muito novo, de repente surgiu o Júlio Brandt, que era para ser o Edmundo, e aí o Eurico ganhou, assumiu na vaga do Roberto. Aí na segunda eleição ele ganha, junto com o Alexandre Campelo, que depois trai, brigam ali entre eles, o Alexandre Campelo faz uma dissidência, entra e o Brandt não ganha. Aí vem de novo o Brandt, perde de novo. Bom, o Salgado aparece assim, cara, a gente precisa trazer um nome. Jorge Salgado. Tanto tem vídeo do próprio Osório, você não conhece a história do Jorge Salgado, que é onde ele vai, onde ele abre porta, aquelas coisas, aquelas bravatas todas. O Osório é muito articulado, né? Ele é político, pô. Mas tem político ruim. Ele é um político bom de lábia. Não, eu tô falando de oratória. De oratória, não vou analisar aqui, porque eu não vou entrar na propriedade se ele é bom ou ruim como político. Mas na oratória ele te convence. Não falei de oratória. Boa noite, Wellington. Te dá o nome. Mas assim, o cara se preparou para a função. Bom, então o Salgado veio, só que a gente tá falando do Salgado, década de 80, 30 anos para trás e 22, ou 20, né, quando ele entrou. Um cara cansado, que já não queria aquele negócio. Aí ele assume cheio de erros. E o primeiro é se deixar encantar pelo Bird, o pássaro, né? A tropa do Angry Bird. A tropa do Angry Bird. Um cara que nunca foi nada no futebol. Se você pegar a história dele no São Paulo, ele era do departamento jurídico. Ele não era o executivo de futebol. Mentiras contadas para você. O triunvirato que comandava o futebol era Raí, Ricardo Rocha e Lugano. Ponto. Ele era lá da parte jurídica, faz bons contratos. Eu sempre falei isso, ele é bom, bota ele no jurídico. Não, nessa parte ele é muito bom. Tanto que até elogiaram que ele acertou essa parte do Vasco de contrato. Bacana. Mas é aquilo ali. Sabe porra nenhuma. Se ele fosse bom, ele estava empregado. Cadê o Alexandre Pássaro? Me diga onde é que está o Alexandre Pássaro. Saiu do Vasco há quase um ano. Vai completar um ano. Não está em lugar nenhum. Se ele fosse um bom dirigente, um executivo, um novo, com cabeça, estava empregado. Olha onde está o Rodrigo Caetano.
Rodrigo Caetano sai hoje do Atlético Mineiro, tem 10 clubes querendo ele. E o Atlético não vai deixar, vai renovar, inclusive, a informação que eu tenho, por mais 4 anos com o Rodrigo Caetano. Que foi tentado, inclusive, pela 777. E ele, a informação que eu tenho é que não chegou a acordo porque não gostou da estrutura que foi montada, que o Paulo Brax assumiu, a quem iria se reportar, como é que seria a forma de trabalhar. Não é o modo que ele gosta de trabalhar. Ele gosta de ser mais centralizador, ele gosta mais na mão dele. Não é questão de ser centralizador. A informação que eu tenho é que ele não gostaria de se reportar a pessoas que não vão estar no dia a dia entendendo de Brasil. Porque ele vai se reportar, o cara está nos Estados Unidos, está na Europa. E o dia a dia? Então, essa estrutura ele não gostou e está muito bem no Atlético Mineiro, com uma possibilidade de fazer um contrato agora de 4 anos. Ele adora o Vasco, ele adora o Rio de Janeiro, e não é carioca, ele é gaúcho. Mas ele não viu, falou, cara, esse desenho aqui não vai ser o que eu gostaria de fazer, vou continuar aqui, lido direto com o Menin e tal, aquela coisa toda. Enfim, então o Salgado perdeu tempo pelas suas convicções. Não, vamos manter o novo, tem que deixar o garoto trabalhar, não sei. Aí perdemos 1 ano. Ficamos na Série B. Péssimo. Só que o pior de não subir é depois não falar, eu errei aqui, então agora eu não posso errar. Aí ele vai ao mercado, fala com A, B ou C e traz o Carlos Brasil. O Carlos Brasil, ele é muito bom na base. No futebol profissional, ele não tem a cancha ainda. Ele não tem o conhecimento, ele não tem. O Giuliano Bertolucci vai falar com o Rodrigo Caetano. Ele não vai falar com o Carlos Brasil. Ele não vai falar comigo, não vai falar com você, como dirigente. Mas ele vai falar com o Alexandre Matos, vai falar com o Anderson Barros, com os grandes players do mercado, os grandes nomes. Então, assim, o Brasil poderia estar na estrutura, sim, mas não ser o principal. E aí, foi bater em quem? Onde ele alcançava. E a gente montou esse elenco que a gente está vendo. Mesmo com esse elenco, com essa Série B fraca, dava para ter feito a melhor campanha, que a gente já enumerou aqui. Então, para mim, o Salgado não é o pior presidente do futebol do Vasco. Agora, ele foi o cara que, sem dizer, para mim, implicitamente, ele diz assim, olha, eu não tive condições, o meu plano de governo não trazia verdade, porque eu não consegui trazer soluções financeiras em 2 anos. Então, a única solução é trazer a SAF. Foi o que ele fez. Em 1 ano e meio de projeto dele de execução, aquelas falácias todas de empréstimo bancário, que ia ter não sei quantos milhões, não trouxeram. Hoje me perguntaram isso numa reunião. Pô, mas o Vasco precisava da SAF? Eu falei, era o único caminho. Era o único caminho. Ah, 777 era a melhor proposta? Não sei. Nós não vimos as propostas. Chegou a proposta do Grupo City? Quanto foi? Do Liverpool? Enfim, quantas... O Duque Estrada esteve aqui com você, teve comigo lá, disse que na época acho que foram 20 propostas, fazendo um filtro, chegaram em 5, 3, bom, aí bateu essa a melhor proposta. Ok. Mas o que eu digo é o seguinte, existem alguns modelos no Brasil. Modelo Palmeiras. É um milionário, que é o Paulo Nobre, que organizou a casa, veio outra milionária, que é a Leila com a Crefisa, juntaram os milionários e o Palmeiras anda com as próprias pernas. Modelo Flamengo. 6 anos de gestão de um grupo que equilibrou financeiramente o Flamengo, pararam as brigas políticas, diminuíram as brigas políticas, porque eu sempre disse isso, e hoje numa reunião até com alguns rubro-negros, eles concordaram. Eu falei, eu sempre disse isso na televisão, inclusive várias vezes, que o grande problema do Flamengo é que o Flamengo tinha muito ex-presidente vivo. Não é que o cara está vivo é problema, não é isso. Mas cada um puxa para um lado. Era a corrente do Kleber Leite, do Márcio Braga, da Patrícia Amorim, do Hélio Ferraz, do Gilbertinho, cada um puxando para um lado. Edmundo. Então, o que aconteceu? Um grupo forte se uniu e falou, agora vamos fazer isso aqui acontecer, cara. Isso aqui é o tamanho do... o Vasco, cara, é uma potência. Aí 6 anos, porrada daqui, ganha uma Copa do Brasil que caiu no colo, um campeonato estadual, quase rebaixado. Aí 6 anos. Aí no final do 5º para o 6º ano, possibilitou o quê? Começar a contratar. Aí vem Everton Ribeiro, pagando 6 milhões de dólares, foi o Rodrigo Caetano que trouxe. Guerreiro, que ninguém disse que era uma péssima contratação. Ah, mas ele não deu certo, não fazia gol em clássico. Mas vinha campeão do mundo pelo Corinthians, fazendo gol na final contra o Chelsea. Ninguém disse que foi uma má contratação. Dá certo ou não, é uma contingência. Aí traz o Diego Ribas, traz o Diego Alves, começa a montar a estrutura.
Aí vem 2018, outras contratações. Aí o Flamengo começa a pavimentar. Sai o Bandeira, que teve aqui com você também, teve comigo no outro canal. E aí vem o Landim, que pegou um caminho arrumado por um grupo que ele fez parte lá no início. É um modelo de gestão. Modelo do Atlético Mineiro, que é o terceiro. Um grupo de 4 milionários que querem fazer o Atlético ser uma potência. Ponto. E querem... Dizem até que eles têm interesse na SAF do Atlético também. Que o Atlético deve virar SAF esse ano ainda. Perfeito. O Vasco tem esse grupo? Não. O Vasco tem esse milionário? Não. O Vasco tem interesse político de se unir? Não. Então o que resta ao Vasco? SAF. Ou acabar ou virar SAF. Então, assim, quando as pessoas falam, e já falaram isso pra você, falam pra mim, tem umas pessoas que, tadinho, tem que dar um pouquinho de colher de chá. Fala, tá bom, é isso, você pensa, tá bom. Ah, você vendeu. Eu não vendi porra nenhuma, eu não assinei nada, amigo. Eu só apresentei ao meu público as informações, como estou apresentando aqui pra você. Se alguém me disser que teve um milionário que não foi ouvido, não bravatas, milionário, chegou botando patrimônio, não vamos falar de Bitcoin, vamos falar de patrimônio mesmo, de negócio de dinheiro vivo, né? Como foi o Paulo Nobre. O Paulo Nobre botou 250 milhões de reais do bolso, gente. Não estamos falando de 30 milhões, 250 milhões. Peguem lá o Palmeiras e deu 10 anos para o Palmeiras pagar sem juros. Que a legislação até mudou depois. Sim. Que na época deu um... Pô, isso aí se virar moda... Aí mexeram. E aí o Palmeiras pagou até antes do prazo. Mudou até no período da Leila, porque ela Sim. comprava os jogadores e entrava como aporte. Mas depois... isso a Unimed fazia no Fluminense, gente. Então, eu só tô dizendo que isso nem pode mais. Mudou. Sim. Tanto que os jogadores que ela comprou virou dívida depois pro Palmeiras. Exatamente. Então, assim, o Vasco não teve saída. Como outros clubes. O Botafogo não teve, o Cruzeiro não teve, o Bahia não teve. Não tem jeito. Para você competir hoje, você precisa ter um orçamento próximo. O Flamengo está fechando esse ano... 1 bi de novo. 1 bi e 200. Ultrapassou 1 bi de novo. Só de premiação, só de ter sido campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, o Flamengo levou 200 milhões de reais em premiação. Fora a vaga na Libertadores do ano seguinte e no Mundial. Isso vai render mais receita. Só de premiação, torcedor. Então, quando eu digo, que aí muita gente questiona assim, a 777 vai querer lucro. Mas peraí. Só pra você ter uma ideia com esse valor aí, Fábio, é mais do que o Vasco arrecada no ano inteiro, vinha arrecadando, que a receita do Vasco bate 180, 200 190. milhões no máximo. Próximo. Só a premiação do Flamengo nesse ano é maior do que as últimas arrecadações do Vasco nos últimos 20 anos. Então, aí você pega... Quando o cara fala assim pra mim, mas a 777 só vem aqui pra vender jogador, quer lucro. Vamos lá. Como é que se tem lucro no futebol? A gente acabou de falar do retorno financeiro com a conquista. Como é que chega na conquista? Investindo. Só que gasto e investimento são questões que têm que ser bem cuidadas. Comprar o Patrick de Paula do Botafogo por 33 milhões de reais, metade é gasto, porque o Bruno Henrique do Flamengo custou 22 milhões. Esse é o investimento. E por 100%. Aí há uma diferença, entendeu? Amanhã, 2023, o Vasco vai lá e fala assim, eu quero comprar o Felipe Coutinho, do Aston Villa, vou fazer uma proposta lá. O Gerson, que eu fiz um vídeo e as pessoas que assistiram o vídeo entenderam. Quem só viu a thumb, enfim, não posso explicar, né? Quem vive na thumb de um vídeo de YouTube não assiste o conteúdo. O Flamengo vendeu o Gerson para o Olympique de Marseille por 20 milhões de euros. O Gerson está em baixa no futebol francês. Tanto que o pai dele deu uma entrevista ao L'Equipe dizendo que acha que, inclusive, ele perdeu a Copa do Mundo porque ele está na reserva. Com o Sampaoli no ano anterior, ele jogava. Bom, por que o Vasco não vai no Olympique e fala assim, olha aqui, quando eu digo Vasco, é Vasco e 777, porque é uma empresa só. Eu quero comprar o Gerson. Quanto custa? 20 milhões de euros eu pago. Mas que absurdo, o cara tem 25 anos e joga pra cacete. Não pode contratar um cara que passou no Flamengo. Bebeto veio do Flamengo, o Tita veio do Flamengo, o Beto veio do Flamengo. Eu só acho que ele não ia querer vir e o Flamengo teria condições de levar. Marcelinho veio do Flamengo. Sim. Você vai discutir isso. Como o Roberto Dinamite, lá atrás, vinha do Barcelona, o Flamengo tentou, o Vasco foi lá, atravessou e aí pesou a vontade do Roberto. Porque numa negociação existem 3 partes. Por que o Andrei Santos não foi embora pro Flamengo, pro Atlético Mineiro e pro Palmeiras? Porque ele não quis. Ele foi sujeito homem,
sabia que o Vasco estava na dificuldade e falou, não, mano, no Brasil eu só vou jogar no Vasco. Esperou, conseguiu a melhor proposta, renovou com o Vasco. Então você tem o clube comprador, o clube vendedor, que podem se acertar. Vasco vai lá no Olympique, beleza, essa é a proposta. Mas tem que acertar com o jogador. Pode dizer, não, cara, não vou pro Vasco, porque eu vou vir, minha identificação é com o Flamengo, por mais que eu tenha sido formado no Fluminense. Beleza. Mas por que o Vasco não pode ir lá? Se você pegar o Luan do Palmeiras e o Paulinho do Vasco, que tem o mesmo representante, e falar para ele assim, cara, tem uma proposta do Flamengo, eles vão dizer, não quero. Porque eles sabem do vínculo emocional que tem com o Vasco. Legal, mas se eles disserem que eu vou, eles são profissionais, eles não vão estar errados. O que eu quero dizer é o seguinte, o Vasco passa a ter condições de brigar por negociações que hoje em dia não tem. O Vasco hoje tem condição de brigar em que negociação hoje? Não, nenhuma. Mas se ano que vem ele chegar no orçamento de 500 milhões de reais? Não, só pro futebol tem prometido 530, que é o acumulado desse ano mais do ano que vem. Então 530, é metade do Flamengo. Ok, mas o Flamengo, torcedor, não chegou hoje e virou. Ele levou 6 anos, como nós falamos aqui. Então, mas eu não vou esperar 6 anos. Mas se você num primeiro ano já dá para dar esse salto, por que você não vai falar, opa, peraí, vai vir diferente? Agora, voltando lá atrás, se você tem tempo e dinheiro para contratar e erra, aí você manda embora o executivo. Porque para mim, segunda-feira, subimos, se Deus quiser, domingo para a Série A. Segunda-feira, Jorginho, muito obrigado. Muito obrigado, foi sensacional o seu trabalho, mas agora eu vou buscar um outro treinador. Vou no Vojvoda, vou no Eduardo Cudê, vou em nomes que eu vou falar assim, eu vou trazer um cara para começar o trabalho. Porque não pode o Paulo Brax e o Luiz Melo acharem que eles sabem de futebol e vão contratar e depois contratar o treinador. Você tem que primeiro contratar o treinador. E esse treinador falar, esse time que tem aqui, esse elenco, esse, eu não me interessa. Esse aqui me interessa. Dá uma lista para os caras irem atrás. Porque dinheiro vai ter. Para comprar, para pegar emprestado. Por que não? Ir lá no Aston Villa de novo, Felipe Coutinho pegar emprestado 1 ano. Por que não? Por que não ir atrás do Paulinho, que está em vias de ser anunciado pelo Atlético Mineiro? Ele vai encerrar o contrato no meio do ano que vem. Agora, não adianta você procurar informação, o Vasco nem procurou o Paulinho. Se você não procurou, meu irmão, o cara está no mercado. Apareceu o Atlético Mineiro, apareceu o Palmeiras, o cara quer voltar ao Brasil numa grande vitrine, por que o cara vai esperar o Vasco se o Vasco vai fazer uma proposta? Agora, o Vasco tem tamanho para buscar grandes jogadores. E ano que vem, nós temos que limpar o elenco, não vai ter jeito. Vai ser uma conta de 15 a 20 para sair, 15 a 20 para chegar. E um treinador, na minha avaliação. Agora, você deu um exemplo da temporada do Flamengo de 18, quando vem o Everton Ribeiro. O primeiro ano do Everton Ribeiro no Flamengo não foi legal. O Flamengo pagou um dinheiro legal dele vindo da Arábia. Sim. Ele não rendeu. 6 milhões de dólares. E a galera, ele já próximo aos 30 ali. Mas a gente viu que virou Everton Ribeiro de 19 pra frente. E por que eu tô te dando esse exemplo? Vou voltar no caso do Alex Teixeira. Você acha que vale a pena fazer um contrato com o Alex Teixeira pro ano que vem, usando o próprio exemplo do Everton Ribeiro? Vamos dar uma pré-temporada, mais um ano? Ou não? Você acha que já mata ali Zé Fininho e encerra a conversa? Cara, eu vou dizer que eu tô decepcionado com o Alex Teixeira. Mas aí, você pode usar como um contra-argumento, ele não fez pré-temporada, ele veio de um nível de futebol de exigência bem diferente. Mas vai tudo depender de quanto... que ele vai pedir para renovar. Porque uma coisa assim, tá bom, fica com o Alex Teixeira, ele hoje ganha 180 mil, vamos dizer. Então tá, Alex, eu pago você 250. Ah, não, eu quero 1 milhão. Muito obrigado. Concordo. Boa viagem, vai curtir o teu futebol. Porque se você pegar a carreira do Alex Teixeira, ele não jogou em nenhum grande clube. Ele só foi no mercado periférico. Ucrânia, China, Turquia. Ah, mas ele teve uma proposta do Liverpool. Por que não foi? Eu desconfio muito assim, quando o jogador abre mão da questão técnica pela financeira. Porque assim, ele foi ganhando 5 vezes mais. Era bizarro. Perfeito. Ele estava ganhando 2 milhões de dólares, vamos dizer. Ele chegou a ser um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Então vamos pegar um salário de 2 milhões de dólares por ano, por mês. No Liverpool ele ia ganhar 500 mil. Tá. Mas será que 500 mil não fariam a independência financeira dele mês? E 2 milhões só que fariam?
Se no Liverpool ele teria sido campeão do mundo, campeão da Champions, esse retorno técnico, essa competitividade, isso não motiva um atleta profissional? Então, assim, o que eu quero chegar à comparação? Se o cara não se motiva pelo desafio, é só pedir o dinheiro? Muito obrigado. Porque agora o Vasco vai voltar para a Série A, Alex. Eu quero você como um cara desse projeto e tal, você fazer uma pré-temporada, você tem 32 anos. Pô, mas se ele vai ficar morcegando, vai jogar um jogo ou outro, aí eu não quero. Esse perfil não cabe no Vasco pro ano que vem. Não cabe o perfil do Palácios. Aí ele quer ir embora. Não, não é quer ir embora. Tem contrato, eu paguei, vou usar você de moeda de troca. O Palácio falou que ele foi mal interpretado. Não, foi o que ele falou. Tô pegando um exemplo, sim. tá? Porque eu acho que o Palácios, isso já conversei com pessoas lá dentro, ele se sabota. Ele tem, ouvi até dizer de uma pessoa interna importante, vou preservar a fonte, que ele tem problema com depressão. Então, isso aí tem que ser cuidado. E o Vasco, como todo clube de futebol, tem esse lado também para cuidar dos atletas. Então, assim, enxerga no Palácio um cara de valor, potencial, beleza. Senta com ele, ô bonitão, vem cá. Acho que ele é jogador pra estar no grupo. Você levou 4 meses para entrar em forma, isso é inadmissível. Principalmente pra idade dele, com 21 anos de idade. Entendeu? Concordo. Thiago, vai ficar com o goleiro? Thiago, você não pode sair de forma. Ah, vou ficar na reserva. Mas você tem que estar em forma, meu irmão. A tua ferramenta é o teu corpo. A tua ferramenta é o teu corpo. Imagina assim, eu vou pra Copa do Mundo. Eu não tenho jogado mais pelada. Pô, mas por quê? Se eu me machuco jogando uma pelada, eu não consigo... Aconteceu com o Pedrosa, ter que operar o joelho. Operou o joelho. Operou, então. Eu não vou conseguir ir pra Copa. Então eu tô me preservando para eu chegar bem fisicamente, eu tá bem, para um mês de trabalho fora do país e tal. Ah, eu tenho uma rouquidão crônica. Eu não me cuido. Eu fumo, eu bebo, eu viro à noite. Pô, meu irmão, a tua ferramenta é a tua voz. Como é que você não cuida dela? Então, como é que o cara não cuida do corpo se é a ferramenta de trabalho dele? Eu vou sentir no bolso. Por que esse cara não sente no bolso? Por que o futebol permite esses mimimis? Ah, não, coitado do rapaz, tá aqui fora do país dele, tem 21 anos. Opa, tem 21 anos, mas sabe receber o saláriozinho dele no final do mês? Pô, jogador tem que sentir no bolso. Jogador é um trabalhador como outro qualquer. Abençoado em alguns jogadores de receber um salário muito alto, porque se você falar assim, o cara só ganha 20 mil. Quantos ganham 20 mil no Brasil? É um baita de um salário. Mas é que pro mercado, o futebol é um número pequeno. Então, se tiver uma cobrança, agora, se é para cobrar, tem que estar pagando em dia. Uma vez eu dava aula em faculdade. Tinha uma faculdade que atrasava meu salário sempre. Aí um dia eu cheguei, era 7h30, começava a aula, eu cheguei 7h35. Aí a menina que trabalhava na sala dos professores, lá anotava nosso horário, tá? Professor, o senhor chegou atrasado. Eu falei, igual ao meu salário. Um bom dia pra você. Então, se você tá atrasando, como é que tu vai cobrar? Então, se o Vasco tá em dia, fala, ô, bonitão, tá em dia, o CT te dá todas as condições de treinamento, o que tá acontecendo? E tá desde abril. Então, aí o cara fala assim, pô, eu tô com saudade, minha esposa, meu namorado, meu cachorro. Meu irmão, alguma coisa tem que resolver. Não pode o cara ficar 4 meses para entrar em forma. Aí entrou agora. Agora eu me motivei. Não pode, meu irmão. Tu tá sendo pago todo mês. Você joga no Vasco. Você não tá jogando no Três Coquinhos. Então eu acho que falta isso a quem comanda hoje o futebol do Vasco. Não, eu também acho. Agora, falando já da temporada 2023, que a gente falou muito 2023, se subir, vai subir. Não, se não, vai subir. Eu não consigo ter essa convicção ainda não, Fábio. Não é convicção, é torcida. Não, mas torcer, todo mundo tá torcendo. Agora, eu não consigo bancar que esse time vai subir. Antes da gente ir pra 23, vamos fechar o assunto STJD. Ah, sim. O que tu acha que vai dar essa parada da STJD? Eu já te adianto que eu acho que não vai dar em nada. Depende. Eu acho que assim, os casos são diferentes. Tem muita gente comparando com o Ceará. Eu vejo que esse caso é muito diferente do Ceará. E falei isso em vários vídeos nossos aqui do Fanático Vascaíno. A torcida do Ceará correu para dentro do campo para se abrigar, porque estava tendo uma briga na arquibancada. Então lá, porra, para onde que eu vou? Campo de futebol. Tem um espaço grande, aqui eu não vou sofrer, eu tô com meu filho, não vai ter uma agressão e tal.
Beleza. E foram conduzidos pela polícia, é importante dizer isso. Exatamente. Ó, venham pra cá que aqui é mais seguro. No caso da Ilha do Retiro, eles entraram pra brigar. Ah, o cara tirou uma cadeira. Porra, ele tirou uma cadeira aqui ali no Dieguinho e o público tava 10 metros de onde ele tava. Então, não existe essa argumentação. Claro que os advogados vão usar argumentos dos mais estapafúrdios, que o Raniel provocou. Porra, então o Flamengo tinha que ser punido, perder todos os títulos, porque o Gabigol manda beijinho, para assim, faz um monte de coisa, né? Enfim, isso é do futebol. Eu falava isso com o Edmundo, inclusive na live aqui lá no canal também. O Mundo Ed, aliás, torcedor, você que é vascaíno, siga o Mundo Ed também. Pô, o cara faz um trabalho muito legal. E aquela mesma coisa, não falo do Vasco. Mais um canal para falar de Vasco. E o Edmundo falando de Vasco. Imagina o Edmundo rebolando hoje, como foi no Vasco e Botafogo. Porra, tava expulso do futebol. Então, assim, é muita frescurada hoje, muita gente politicamente correta, muita gente hipócrita na imprensa, que faz um monte de merda fora do ar e caga uma regra, ex-árbitros que foram fraquíssimos dentro de campo, ex-jogadores que faziam pior dentro de campo, aí condenando. Era fraco quando atuava e depois vai pra central do apito. Porra, né? Pior aí briga com a imagem, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje o STJD perdeu uma grande oportunidade. Não é interferir no resultado do campeonato, nada disso, de fazer uma punição. Ele foi muito valente, o STJD, para punir imediatamente o Raniel e o Luiz Henrique, punir a Ilha do Retiro, fechando. Foi muito valente. Mas para julgar, para punir foi um leão, para julgar está sendo um gatinho. Porque esse julgamento era para ter acontecido semana passada. Semana passada. Como aconteceu o julgamento do Ceará com o Cuiabá. Aí nessa semana, qualquer que fosse o resultado, teria que ser a semana do julgamento do pleno do STJD, que é a instância superior. Porque você vai acabar um campeonato com um julgamento para acontecer. Se o Vasco perder e não tiver a combinação de resultados com uma derrota do Bahia, com saldo de gols, o Vasco vai depender dessa pontuação. Você não vai dizer assim, subiram Cruzeiro, Grêmio, Bahia e Ituano, Sport, Vasco, vai ter um asterisco ali. Se for o Vasco, não tem asterisco. Mas se for Ituano, tem um asterisco, porque tem um julgamento para acontecer. Aí vai ter peso. Se o Vasco não subir, tem um peso no tribunal. Se o Vasco subir, ufa, pô, que bom, cara. Agora não, pode até nem punir, dar esse agravante de pena ao Sport. Vão punir com portão fechado, multa e tal, mas não precisa pegar tão pesado. E vai continuar acontecendo o que aconteceu. Porque os caras invadiram, agrediram o bombeiro, agrediram a bombeira, tentaram agredir os jogadores do Vasco. Bateram no massagista. E todo mundo acha isso lindo. Porque o Raniel fez assim. Aí é brincadeira. O problema todo é que no nosso país, em diversos assuntos, eu não vou entrar aqui em política, mas o que é errado vira certo, o que é certo vira errado. O cara chegar, fazer assim de novo. O Romário fez várias vezes assim. O Renato Gaúcho, o Edmundo rebolou. Aí o Vasco perdeu o título. O que fez o time do Botafogo? Foi lá na frente da torcida do Vasco, rebolou todo mundo. Legal, cara. Alguém invadiu. O Pedrinho disse isso. Pô, os caras diziam que ia me quebrar em campo. E aí, cara? E aí? Mas é muita frescurada hoje. Não pode nada. Não pode isso porque o cara... para de frescura. Para de frescura. Isso é apenas uma provocação, uma brincadeira do futebol. Agora, se o time do Vasco corre, vai no alambrado, aquela cadeira que o Luiz Henrique tá na mão, atira na torcida, o torcedor vem perto, o jogador dá um soco na... Meu irmão, aí tem que ser punido. O Vasco fez nada disso. Extravasou, pulou a placa, ficou numa distância gigante da torcida, fez assim, me vai a mais, me chama de drogado aí, meti o gol, tô aqui. E aí, cadê? Aí o Luiz Henrique, ele ia atirar, mas jogou aqui a cadeira. Ele se arrependeu. Que bom que ele se arrependeu. Não machucou ninguém. Aí quando viram que começaram a invadir, os caras correram, claro. Porque era uma multidão que começou a invadir. E você imagina se esses caras alcançassem os jogadores do Vasco, a tragédia que seria. Ao ponto de o árbitro dizer, não tem condição. Acabou o jogo. Mas ia dar mais 8 minutos e não acontecer nada. Em São Januário, o Sampaio Corrêa empatou 1 minuto depois do jogo do gol do Vasco. Como é que não acontece nada? O Vasco virou uma Mercosul com 3 minutos. Como é que não acontece nada no futebol? Então, assim, não dá para imputar ao Vasco o crime que querem imputar. Que o Vasco participou da rixa, que está no artigo 257 agora, que o Raus brigou, que o Raniel foi o causador. Aí você suspende o Raniel preventivamente.
30 dias ou 2 jogos, porque eles achavam que iam fazer o julgamento agora. Aí o Raniel não jogou 2 jogos, primeiro ok, porque ele foi expulso, né? O Luiz Henrique, esse aí não faz falta nenhuma. Aí agora ele pode jogar o último jogo. E aí? E se o Vasco perder o jogo? Aí vai depender do ponto do tapetão, que não é virada de mesa, é um cumprimento de regulamento. Tá lá na regra do regulamento geral das competições, artigo 20. Se o clube for dado como causador da confusão e suspensão da partida, o placar, se ele tiver vencido ou empatado, vira 3-0 para outra agremiação. Ponto. Tá lá. Você tá corretíssimo em toda a sua análise. Eu Muito não obrigado. vou tirar e nem botar. Sendo que eu vou na linha do que eu tô percebendo, Fábio. Eu acho que os caras vão ter um julgamento mais político do que técnico. A leitura que eu fiz, até falei contigo em off, eu acho que os caras estavam levantando a mão pro céu pro Vasco classificar contra o Sampaio Corrêa. Eu também tava levantando a mão pro céu. E o julgamento seria logo depois. O Vasco já subiu matematicamente mesmo. Que é o que eles estão esperando, que o Vasco suba domingo para eles julgarem. E aí eles tirariam um ponto do esporte porque não ia fazer diferença nenhuma. Quando acontece do Vasco fazer a cagada que fez, o Ituano ganhar, o esporte ficar vivo, os caras iriam ter que ter jogado hoje, inclusive você ia lá cobrir o julgamento. E na minha opinião, eles não querem tirar o ponto do esporte, porque se fosse para tirar esse ponto, já tinha um julgamento. Aproveitaram, na minha opinião, o pedido do esporte para incluir o Vasco no artigo, se eu não me engano, é o 257. Só cabe multa, tá, torcedor? O Vasco não pode perder ponto, não. Nem mano de campo, é só multa. O artigo que o Vasco está enquadrado é multa. Antes ele não era réu, virou. E o Rolls também foi incluído na confusão. Pode pegar até meia dúzia de jogos. Então, na minha opinião, eles já empurraram também agora para depois do jogo do Ituano, que eles não querem decidir o campeonato no tribunal. Por mais que seja a lei fria da regra, tem que punir. Na minha opinião, se o Vasco subir... Só que é uma punição inédita, né? Sim, se o Vasco vencer o jogo domingo, matou, eles, na minha opinião, vão tirar o ponto do esporte. Agora, se o Vasco perder o jogo, na minha opinião, depois, inclusive, do que aconteceu em 2013, foi o caso Everton lá, que mudou o campeonato que foi em campo pelo tribunal e tinha que perder o ponto mesmo, o jogador estava irregular, eles não querem repetir mais isso. Então, na minha opinião, inclusive, eu acho por que tem essa merda na regra. Se vocês não têm culhão pra aplicar a lei, então tira. Aumenta então a porcaria da punição. Ah, se é 10 jogos de Mandica, bota 20, bota um campeonato inteiro. Mas se não tem culhão pra aplicar a perda de ponto, por que tá no regulamento? Na minha opinião, Fábio, eu já desencanei com esse STJD. Eu acho que eles não vão dar. Empurrar. Tanto é que por que não jogaram junto com o Ceará? Deixaram pra depois do jogo do Sampaio, contando que, porra, favas contadas. O Vasco vai ganhar o jogo, a gente vai lá e tira o ponto. Cumpre o que tá no regulamento e sem interferir no campo. Engraçado, eu já acho diferente. Eu acho que se o Vasco perder o jogo, eles vão aplicar a punição. Se o Vasco se o Vasco classificar, o Sport não perde os pontos. Meu grande medo. É o inverso pra mim. Não só isso, meu grande medo. Pelo amor de Deus, torcedor do Vasco que vai a Itu, não entre na besteira de ir pro campo caso o Vasco esteja empatando. Sim. Ou até perdendo e invadir o campo. Pelo amor de Deus, não façam isso. Primeiro que a gente é ordeiro, tem que dar exemplo. E segundo, isso pode interferir diretamente no julgamento do STJD lá. Claro. E a gente pode ser punido por essa invasão aqui num próximo julgamento. Tá? Então, pelo amor de Deus, não cai nessa furada aí. Sendo que, Fábio, aí, vamos falar agora de ser humano. Dá uma sensação de impunidade. O cara fica revoltado, fica puto. Claro, Porra, invadiram o campo, chutaram a bombeira, bateram no meu marido. Por que não estão fazendo julgamento? O que eu tô percebendo, conversando com o torcedor, é que a galera tá sentindo que não querem dar o ponto. Aí o cara fica com isso. Porra, então eu vou invadir o campo também nessa merda, então. Porque quando você tem a sensação de impunidade, as pessoas querem fazer as coisas com a própria mão. Você parou pra pensar, esse jogo vai ser televisionado pela TV Globo, né? Sim. Aliás, convido você a assistir na TV Globo sem som, né? Liga lá, conecta com a falar gente. que o Vascaíno vai estar narrando. É isso aí, é olho na TV conectado aqui com o pai, que a narração vai ser diferente, ela vai fazer de um bar. Você está convidado para ir lá, não fica a dica. Não, fica a dica. Mas ó, agora é ampliar, Ricardo Rocha vai comentar o jogo comigo, vai ser... Não, assim, vai ser uma corrente pra frente, cacete. Mas vamos lá. TV Globo pegou e trouxe o Luciano Huck pra 4 da tarde, né? Deixou o jogo 6h30, porque ela sabe que vai dar uma baita audiência. Você imagina se ter o julgamento hoje, mesmo que em primeira instância, pune o Sport, como tem que ser punido,
tira o ponto, esse 1 ponto, dá 2 pro Vasco, o Vasco é declarado vencedor 3-0, o Vasco está classificado para a Série A. A torcida do Flamengo vai ver esse jogo, do Vasco? Vai. Não. Se acontece o julgamento hoje, Ah, tá, entendi. não vai ver o jogo. Então a audiência que é boa do Vasco não vai ser gigante, porque os outros vão querer secar o Vasco. É o jogo do final de semana. A torcida do Vasco, porra, subiu. Muitos nem... Ah, vamos fazer programa em família, tá? Classificamos já. Então você ia tirar a audiência do jogo. Não é um raciocínio absurdo. Empurrar com a barriga, né? Para mais uma semana, não tem nem dia, mas vamos dizer. Semana que vem a gente bota na pauta. Já passou o jogo. Consegui manter o jogo com audiência. Consegui ter um atrativo. O Ituano tá vivo no campeonato. O próprio Sport fazendo as suas contas ainda tá vivo. Você manteve 3 times vivos. Torcidas querendo assistir a partida. Na verdade, 4. O Bahia ainda tá... O Bahia também, dependendo da combinação e tal. Então, assim, você manteve a última rodada da Super Série B, que tanto se falou ao longo da temporada, e que não foi uma Super Série B, só no papel. Tem tantos times campeões brasileiros, mas foi só no papel. Então, é interessante que esse julgamento aconteça depois. É um absurdo, mas é interessante. Ah, a TV Globo mexeu nisso? Claro que não. Eu não posso acreditar. O que eu vi, o que eu li foi um pedido do procurador e a relatora, o Vasco está incluído, então tem que mudar aqui a pauta. Vamos refazer aqui. Amanhã a gente refaz, quando abrir o tribunal, que era no caso hoje, aí não dá tempo de julgar no mesmo dia. A gente deixa mais para frente. E aí, claro que de forma muito cômoda, eu não mexo no campeonato, eu não interfiro diretamente, porque não é uma interferência, é a aplicação da lei. E aí eu deixo ver. Eu posso julgar com a mão pesada, que o caso requer, ou posso aplicar a multa e a punição que todos esperam, que é interdição, multa e tal, e não dou esse agravante para não ser, pra quê, né, o esporte, coitadinho. Cara, não importa quem é o clube, não pode ter peso de camisa nesse momento. A punição da Portuguesa, que até hoje é mal explicada, porque quem inclusive está defendendo o esporte foi o advogado da Portuguesa, o doutor Oswaldo Sestário, que garante que avisou a Portuguesa que o cara não podia jogar. Por que ele jogou? Até hoje não se sabe. N possibilidades foram levantadas, N hipóteses foram levantadas. Fato é que Flamengo e Fluminense ficaram na primeira divisão. Um deles iria cair. E quem caiu, punição, tinha que punir. Tem um jogador punido, bota em campo, tá errado. Perdeu a Portuguesa. E mudaram até o regulamento do brasileiro, que na época o Flamengo perdeu o ponto do caso André Santos por um jogo de Copa do Brasil. Mas Tem que ser da competição. O regulamento na época dizia que era uma competição subsequente nacional. Organizada pela mesma entidade. Aí depois desse problema aí passaram, não. Copa do Brasil é Copa do Brasil, brasileiro é brasileiro, tem que ser cumprido na mesma competição, nem Perfeito. que seja na subsequente. Sim. Foi uma correção que eles fizeram na lei para poder evitar esse problema. Eu acho que vai dar em nada isso aí não, mas enfim. Com o Vasco classificando, eu também acho. Agora vamos falar do ano 2023. Fábio, conhecendo bem o meu clube, eu fiz uma profecia em 2020 e riram da minha cara no começo do ano, mas no final acabou que eu acertei na minha previsão. Falei, cara, o Vasco é um clube muito político, é ano de eleição, o Vasco tem um elenco jovem, no início do ano você pega o time de 19 e o time de 20, o time de 2020 era melhor que o de 19. Apesar do time do Luxemburgo ter acabado em 12º e de 2020 rebaixado. O Guarim ainda estava no elenco, ele sai depois daquele problema particular dele, mas eu ainda acho o elenco no papel de 20 melhor do que o 19. O time cai. Falei, caminhão de salário atrasado, elenco cheio de moleque, ano de eleição, briga política, é receita pra dar merda no Vasco. Rebaixou. Ano que vem, apesar da política não ter mais grande gerência sobre o futebol, não deixa de ser um ano que tem eleição. A gente sabe que se politiza muito no Vasco e Deus me livre se esse time não subir, tu tem um caos desgraçado, aí vem todas as narrativas, eu não queria a SAF. Tanto é que o Júlio teve aqui, pessoas da diretoria tiveram aqui, e o que eu tô ouvindo dos pares políticos do Vasco, que ano que vem a narrativa para eleição é quem é a favor da SAF, quem é contra. É o que eu tô ouvindo do meio lá pro ano que vem. Então eu acho que ano que vem o Vasco ainda vai ter um ano ainda político meio pegado. A não ser que o Vasco monte um time bom já no começo do ano e comece carioca legal, o brasileiro vai indo bem, aí acalma tudo. Mas se for aquele ano igual do Botafogo,
que vem mal, aí depois acerta na janela e começa a subir, nesse momento aí, a eleição em outubro tende a ser um ano complexo. Como é que tu tá... Qual é a tua expectativa pra temporada de 2023? Tu vai na minha linha, que pode ser um ano acidentado, ou você acha que vai ser um mar de rosa, contando com primeira divisão? Bom, contando com a primeira divisão, é um ano muito diferente, né? Um ano que você vai ter um Vasco que há muitos anos a gente não tem. Um ano em que o Vasco vai ter condições de disputar a competição e não de brigar para ficar nela. Porque o Vasco ultimamente só briga para ficar. Ah, eu fiquei na Série A. Porra, não dá. Então, acho que não é um ano em que o Vasco vai brigar pelo título. Ainda não é, vai ser um trabalho de construção. Mas é um ano que você pode fazer o que o Botafogo até essa rodada estava fazendo, brigando para entrar num grupo de classificação para a Libertadores, mesmo que nas fases anteriores, como o Vasco foi em 2017 para 2018. Com tempo, com contratações, com dinheiro, você consegue fazer isso. A questão política, primeiro que a gente vai observar quem realmente quer ser presidente do Vasco. Porque o modelo sedutor do futebol, de ter a caneta na mão, não existe mais. Apesar do presidente sentar a cadeira da parte da SAF, né? Ele tem... Só te adianto aqui, desculpa te interromper, que é sempre o Vasco já sinalizou que vai mandar um candidato, porque o Júlio falou isso aqui. Sim. É possível até que nem seja ele, mas deve ter alguém. E o Levin até ter voltado já o canal dele no YouTube também. Então você já tem pelo menos, e a própria situação, 3 candidatos aí. Isso vai acontecer. Mas assim, a gente vai observar um cenário de menos sonhos. Porque, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não vai fazer nada, porque você não é o dono do futebol. Você tem voto no futebol, mas você não é o dono. Eu vou rever. A gente vai... Isso aí, gente. Pega depois esse corte e leva lá para frente, você vai ver. Na campanha vai ter candidato prometendo rever o contrato da SAF. Que vai cancelar, que vai buscar não sei o quê. Não vai. Foi aprovado em assembleia. Está homologado, está andando, não vai mais, esquece, não tem mais esse modelo. Bom, mas a gente vai observar quem efetivamente pensa na instituição. Porque sem o futebol estar na mão, que era o que acontecia, que é o projeto sedutor é sempre futebol. Né? 99% dos torcedores do Vasco são Vasco por causa do futebol, mesmo que a nossa origem tenha sido no Remo. Então, assim, o torcedor vai olhar hoje e vai falar assim, pô, esse cara realmente tem um plano para o meu clube. Porque o futebol ele não vai ter a ingerência que ele teria no modelo anterior. Então, eu acho que não vai interferir dentro de campo, que interferia. Eu tive relatos de jogadores, à época da eleição, que me ligaram e falaram, cara, fulano, pô, é sério mesmo o cara tá falando isso? Quem tá com o salário atrasado? Pô, Beltrano, tá prometendo isso. Castan chegou a falar isso numa entrevista. Numa entrevista, Castan falou isso também. Então, assim, Castan foi com um dos com quem eu conversei. Tiveram outros também. Que era um sentimento interno. Falou, cara, ele tá com o salário atrasado, tá na merda aqui, o cara tá falando de fulano e Beltrano. Cara, isso não pode ser sério. Então isso já não vai mais acontecer. Porque se o cara falar assim, eu vou trazer o fulano. Aí o Josh vai olhar. A coruja faz. Quem? Para, porra. Não vai mandar nada, não manda nem na tua casa. Não vai ter isso. Eu tenho um projeto para o Vasco, para o clube, se tornar um clube associativo, que as pessoas frequentem a sede social, que frequentem a piscina do clube, vou melhorar. Isso está no escopo do presidente. Vou brigar dentro da SAF pelo melhor para o Vasco. Ok, mas você não decide. Você é sempre o voto vencido. Mas você senta na cadeira. Você tem 30% representando a instituição. Então eu não vejo que esse processo eleitoral, diferentemente de outros que já aconteceram, atrapalhe dentro de campo. Porque não vai interferir. O cara vai chegar e falar assim, amigão, fulano, Beltrano, Ciclano vão concorrer. Não vai mudar nada. Quem manda aqui é a SAF. Ele vai estar aqui, vai opinar e tal, mas não manda. Então, eu não acho que esse processo eleitoral vai interferir dentro de campo, que vai ser ótimo. Porque você imagina, você montar um time, trazer jogadores A, B e C, e no final do ano o presidente megalomaníaco resolver mudar tudo. Não vai ter isso. Então, eu acho que a gente vai observar quem é quem realmente quer ser presidente do Vasco, não presidente do futebol, porque não vai ter essa ingerência, e não vai interferir dentro de campo. E eu espero que no ano que vem tenhamos um time à altura do Vasco. Acho ainda que 2023 não é o ano, mas 24 sim, 25 sim, 26, para brigar por títulos. Por que o Flamengo chegou em 3 das últimas 4 finais de Libertadores? Porque ele está todo ano na Libertadores.
o Vasco tem que voltar à Libertadores com assiduidade. Não ir num ano como foi 18, tomar um sacode do Racing, que eu estava em Avejaneda, foi 4-0 graças ao Martins Silva, que ainda pegou 2 pênaltis, Lautaro Martins deitou os cabelos naquele jogo e o Vasco passou vergonha dentro da fase de grupos. Tomou uma goleada do Cruzeiro também. Tomou cara. do Cruzeiro, tomou do Racing lá na Argentina. Então, assim, o Vasco tem que se preparar para fazer assiduidade nessas competições. Ano que vem, o Vasco chega à final do Campeonato Estadual, briga no Brasileiro, na metade de tabela para cima, porra, pega uma vaga de Libertadores, pega a Sul-Americana, volta a um cenário internacional no ano seguinte, Copa do Brasil avança de fase, vai às oitavas, quartas, não bateu o campeão, ok, é um primeiro ano. No segundo, eu já quero mais. No terceiro, eu já quero brigar pelo título. Tem que ser, construção. Mas tem torcedor que acredita que vira uma chave, e eu nunca falei, você também nunca falou, que com a SAF tudo resolveria em um ano. Não, mas é a possibilidade de pavimentar um caminho que nós não tivemos ao longo dos últimos 22 anos. E agora sim a gente encerra, Fábio. Acho que vai um recado importante para o torcedor do Vasco. Eu começo e você complementa. Eu acho que o ano que vem, torcedor, é um início de um projeto. Claro. O Vasco não vai resolver 22 anos de catástrofe, com exceção ali de 2011, meados de 12, em uma temporada. Eu repito e falo muito, você que me acompanha aqui no Futebolaço Podcast, o Flamengo de 2019 e o Santos dos Meninos da Vila são exceção e não são regra. O Flamengo tinha uma base de um time reserva ali e 3 titulares do time de 19. O resto inteiro chegou em 2 janelas de 19. Metade de um time chegou em janeiro e outro na pausa da Copa América. O Jorge Jesus ainda pegou uma mini pré-temporada no meio do ano para a pausa da Copa América. Ele reforçou o time e teve um bom período para trabalhar com os jogadores, pegando o futebol brasileiro um pouco ainda mais enfraquecido. Para 2020, o sarrafo já sobe mais um pouco. Ainda assim, o Flamengo ganha títulos, você passa a ter uma rivalidade mais forte com o Palmeiras e Atlético ali, não mais o Flamengo nadando de braçada como foi em 2019. Então, Fábio, como é que eu vejo o ano que vem? Eu vejo o ano que vem, primeiro que quando você contrata de baseada, porque como você falou, 15 e 20. A probabilidade de você errar contratando 15 e 20, ela é enorme. Claro. Quando você, para 24, dos 20 que nós contratamos aqui, 10 deu certo, cara. 10 deu errado. Tu desfaz dos 10, já tem 10. Só que ao longo do caminho, esses 10 já vão saindo alguns durante a temporada. Você não vai chegar com eles até o final. É normal. É normal. Você não acerta todos. Então, a minha expectativa pro ano que vem é definitivamente o Vasco mudar de prateleira. Claro. Cheguei, tô contratando, mas não espero performance. Pode acontecer? Pode, que aconteceu no Flamengo em 19. Mas não é o que eu espero. Eu espero um ano de meio de tabela. Se beliscar ali uma primeira fase de Libertadores, maravilha, mas não é o que eu tô contando. Tranquilo, sem susto nenhum, indo numa quarta de final de Copa do Brasil. O Campeonato Carioca pro ano que vem é um Campeonato Carioca diferente. Você continua tendo um Super Flamengo com um Fluminense que se provou que hoje está entre as principais equipes do futebol brasileiro. Sim. Um Botafogo que vai estar ainda mais forte pro ano que vem. Então o Campeonato Carioca, inclusive, vai voltar a ser atrativo. Claro que sim. Vai voltar a ser atrativo. Agora tem graça ganhar no Botafogo, agora tem graça ganhar no Fluminense, vai ter graça agora pro Flamengo voltar a ganhar do Vasco, que não é mais aquele cachorro morto que eles vinham chutando. Sim. Então, até tu contar a final de Carioca é complicado, porque tu tem um Botafogo já mais azeitado, um Fluminense se manter, se não desmantelar a gente não sabe, mas se manter, e o Flamengo, o Vasco vai vir pra brigar ali. Então é um Campeonato Carioca que tu cravar a final também acho loucura agora. Mas já é uma expectativa que eu tenho. Então, assim, me assustou, Fábio, eu ver torcedor do Botafogo pedindo cabeça de John Textor, gente falando que pra que vendeu essa merda se fosse pra brigar perto de zona de rebaixamento. Não tinha vendido. Mas isso é a paixão. Então, o que eu tô alertando ao torcedor, tanto é que passou mais um pouquinho, o Botafogo já empinou a pipa dele. Então, assim, é ter calma. O ano que vem é um ano de ruptura. Por exemplo, o Vasco tá trazendo ótimos profissionais. Você pega lá o menino que veio pro financeiro, passou na Apple, um cara com um currículo bacana. Você vê, por exemplo, as pessoas que vieram pro jurídico do Vasco. Você tá chegando uma galera ali robusta pra trabalhar ali. Que não entra em campo e o torcedor não tá nem aí, Sim. né?
E essa galera, pra se entrosar, o Vasco no organograma novo, um gerente que se reporta ao Johannes, que se reporta ao Don Drashfield, até essa galera se entrosar leva aí 6 meses. Claro. Então o ano que vem é esse ano, é o CT que tá fazendo a obra. Então vamos com calma. Eu queria ouvir uma análise sua também, agora pra gente encerrar pro torcedor ter um pouco essa autocrítica pro ano que vem. O que eu imagino é exatamente isso, Diguinho, assim, que vai ser um período de reconstrução, tá? Que vai ter que cortar na carne. Ah, mas tinha que montar um super time. Não vai montar um super time. Nenhum grande time foi montado assim da noite pro dia, não vai ser. Mas qual é o perfil? A gente vai começar a observar. Cada lugar é um perfil, né? Cada contratação feita em cada clube que a 777 administra é um perfil. Vamos entender o que eles vão fazer. Vai trazer só aposta. Muita gente fala que vai virar um novo Bragantino. Não tem a menor condição, porque são clubes totalmente diferentes. Então, acho que assim, o ano que vem, foi o que eu falei, é brigar no campeonato estadual, brigar mesmo em condições. Quem sabe chegar à final realmente. Por que não? O Vasco não ganhou do Flamengo há 2 anos, 3-1, né, no Maracanã. É um jogo. Pode, por que não, de novo, ganhar? É mais difícil? Porque o Flamengo tem um elenco que nós ainda não temos. E nós já tivemos. Basta olhar a história do Vasco, torcedor. Brigar no Campeonato Brasileiro, mas não é para ficar na primeira divisão, que inclusive era o objetivo do John Textor no Botafogo, porque ele sabia da reconstrução. Mas brigar para meio de tabela, quem sabe beliscar uma fase de anterior a de grupos da Libertadores, mas se não der ir para uma Sul-Americana, em 10º lugar, que vergonha nada, basta estar voltando a uma competição internacional. O clube é projetado no ano seguinte, 2024, no mercado internacional. Dentro de uma Copa do Brasil, não ser eliminado numa segunda fase, como a gente foi para a Juazeirense, sei lá o nome do time, Joaquepense. O Vasco foi eliminado na segunda fase. Uma vergonha. O Azures, que tem o Marcelo como um dos donos, foi mais longe, a Portuguesa, ainda que o Vasco. Não pode. O Vasco tem que ir, pelo menos, nesse novo formato, até uma fase quarta de final. Quem sabe no mata-mata não vai avançando. Santo André, muito mais fraco tecnicamente, foi campeão. Paulista, muito mais fraco. Juventude. Estou dando exemplo de times fracos tecnicamente, mas que no mata-mata foram. Por que o Vasco numa reconstrução, quem sabe no mata-mata? Mas eu não espero. Eu espero que avançar. Ir a uma 8ª, 4ª, chegar ali com os grandes, medir forças. Porque você vai ter, a cada fase, faz o Pix, você vê mais 3 milhões, mais 4 e tal. É isso. A gente falou ainda há pouco da premiação do Flamengo. Só na Copa do Brasil, com título e fases anteriores, foram 76 milhões de reais. O Vasco não bate campeão. Chegou na final, bateu vice-campeão, ficou com 25 milhões, com premiações anteriores. Isso é ganho. Aí, no ano seguinte, tem que injetar mais. Contratei 20. 6 foram embora. 2 foram vendidos. 6 eu não aproveitei, mas 2 eu consegui vender, porque foram bons e tal. Reponho. Aí você começa a encorpar. Isso é igual um quebra-cabeça. Você vai montando as peças. Você não chega lá e monta tudo de uma vez. Você vai encaixando as peças. Deu certo. Treinador, renova ele, já tem 2 anos, o cara foi bem no primeiro ano, vamos continuar o trabalho. Aí ele já observa melhor. Cara, assim, isso tudo é tempo. Não é uma reconstrução, torcedor, que começa num on e off. Liga, desliga. Não é assim que funciona. Então, eu enxergo que o ano que vem é um ano de reconstrução, mas que já dá para você ter um cenário de conquistas, não de título, mas conquistas de espaço no futebol brasileiro. Voltei, hein? Eu sou o Vasco. E eu vou chegar mais forte ainda em 2024. Vou começar a brigar pelos títulos, porque o meu lugar é ali. 2025. Mas o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, eles reconstruíram. Nós estamos correndo aí. Talvez mais acelerados do que ele, porque tivemos uma empresa ao lado do Vasco e a torcida, que é a maior empresa do Vasco, bancando esse projeto. Então, se fala-se hoje em 500 milhões de reais, amanhã o Josh Wander acorda e fala assim, vou botar mais 200 no Vasco. Por que não? Dinheiro para os caras não falta. Se perceber que o cenário é favorável, que a economia brasileira, tudo isso envolve, gente, negociação de direito de transmissão, patrocínios, por que não? O cara quer lucro, ele tem que investir para ter lucro, para ter retorno técnico, retorno financeiro na venda de um jogador. Não vou vender o Andrei Santos por 2 conversas. O Andrei Santos vai embora daqui a 2 anos. 40 milhões de euros. Marlon Gomes por 25, Figueiredo por 30. Aí você faz. Aí como é que faz? Sobe o Ryan, sobe o GB, sobe o Estrela. É essa a história do Vasco, Paulinho, de reposição. Paulinho e por aí vai. Então, assim, eu acho que é um período de reconstrução.
Antes de ir embora, queria agradecer que eu acabei de receber um e-mail aqui que você já recebeu na sua vida. Mas é muito legal. Eu acabo de receber um e-mail do YouTube habilitando o canal Fanático Vascaíno, que bateu 100 mil na semana passada, a conseguir a plaquinha de prata, que é a primeira placa por ter alcançado 100 mil inscritos no canal. Queria agradecer muito a você que acompanha o canal, que está aqui no Futebolaço, porque você pode acompanhar o Futebolaço, acompanhar o Fanático Vascaíno e tantos outros canais. É uma realização pessoal, muito além disso. É uma realização profissional de um projeto, como eu falei aqui no início, que não tem ainda 2 anos de vida, que faz parte já da vida do torcedor, em que eu conheci várias histórias de torcedores dentro da pandemia, fora da pandemia, enfim, que eu fiz muitas amizades, que eu consegui cada vez mais trabalhar a minha parte comercial, que é um desafio para mim, e que vai culminar em 2022, com a volta do Vasco à Série A, eu ter a chance de ir para uma Copa do Mundo, que é a realização de um sonho profissional, que a JB está possibilitando isso para mim, e eu vou juntar com o nosso canal. Porque claro que Copa do Mundo todo mundo vai falar, e nós vamos falar muito de Vasco também lá. Então vamos levar o Vasco para a Copa do Mundo, para o Catar, vamos falar sobre a competição que vai estar acontecendo lá, tudo aqui dentro do canal do YouTube. Então gratidão a você que acompanha o Fanático Vascaíno, muito obrigado. Dieguinho, obrigado pelo convite aqui, por estar aqui com você de volta, espero que tenha sido bacana, ter sido o 55º convidado aqui, parabéns pelo trabalho, você que é um cara que merece abrir mais esse caminho teu aqui, diversificar, trazer convidados diferentes, de áreas diferentes, de clubes diferentes ou de outros assuntos, é sempre importante. E você, torcedor, que acompanha os canais, vai selecionando, faça o teu controle remoto ali, eu quero acessar esse canal, quero acessar aqui. Que bom que você hoje tem essa possibilidade de ter o Dieguinho, ter o meu canal, ter o Atenção com o Flávio, com toda a turma lá do Atenção Vascaíno, Juninho, Machão da Gama, o Mário Coelho, que é o percussor disso aí, o cara que deu início, né, nesse ponto, é o número 1 hoje. Mas que bom, mas ainda acho que todos são muito pequenos para o tamanho do Vasco. Como o próprio Vasco tem um canal muito pequeno. O Vasco, se tem pelo menos 10 milhões de torcedores, que eu acho que tem mais, mas se tem 10 milhões, não pode a Vasco TV ter 1 milhão, o Mário ter 400 mil, você 200, eu ter chegado a 100 agora. Cadê o torcedor vascaíno que quer consumir Vasco, que a gente conhece? Venha formar a comunidade vascaína, gente, pra gente debater a nossa paixão. E a hashtag eu escolhi acreditar vai até domingo, depois vai pro cacete Série B. Ai, tomar no Itu, Série B. É isso, galera. Assim a gente encerra o episódio de hoje. O Fábio virou um amigo. Ele sabe que eu torço muito por ele e a recíproca eu sei que é verdadeira da parte dele também. E é isso, galera. Fábio, boa Copa do Mundo pra você. Muito obrigado. Pra gente que é brasileiro, boa Copa do Mundo pra gente. Infelizmente, tem uma galera que coloca política em tudo, pelo Neymar ter se posicionado. Vou torcer contra. Torcer contra o Brasil. Mas vai ter, principalmente jornalista. Você sabe que ontem eu fui comprar a camisa do Brasil, consegui, porque tá difícil de achar, eu consegui comprar azul, eu já tinha amarela. E aí o vendedor me disse o seguinte, cara, a Nike tava segurando o envio das camisas por conta da eleição. Caramba. Porque as pessoas estavam associando a camisa da seleção brasileira à política. Cara, pelo amor de Deus, né, gente? É o Brasil, cara. Esquece Bolsonaro, Lula, Dilma e qualquer outro nome. Esquece. É o Brasil. Esses caras estão cagando pra vocês. Desculpa o meu francês. Eles não estão nem aí pra vocês. Quando vocês brigam aí, esquece. Briguem pelo Brasil. É igual a política de clube. O Leve, o Júlio Brandt, o Salgado estão cagando. E eu cagando pra eles também. Tô nem aí pra eles. Quero saber do Vasco. Porque eu e acho que você e todo torcedor vai pro estádio para gritar o nome do jogador. Eu gritei Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Giovani, Bebeto, tantos outros ídolos que nós temos, Pedrinho, Felipe, Juninho. Eu não ia para gritar Calçado, Eurico Miranda. Para, né, torcedor? E é isso, galera. Assim a gente encerra o episódio de hoje. Semana que vem, espero vir aqui, né, falando aí do acesso do Vasco. Por favor, porra. Esse mês tem eleição no Fluminense, pretendo trazer os candidatos a presidente. Esse mês não, ano que vem? Não, o Fluminense tem eleição agora. Novembro. É esse ano? Certeza absoluta. É? Certeza absoluta. Tem eleições no Fluminense agora no mês de novembro, pretendo trazer os candidatos à presença do Fluminense aqui. E é isso. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, e segunda-feira o Diego em volta. Valeu, fui!